Uh, One of the things to consider when we speak about going to space is what do we define the space as? And what do we see or what we consider as a space? We take a space in our physical body on this planet, and at the same time, within the structure of our physical body, there is another dimension of life which we call the soul of the man. And even though it lives within the space dimensions of the body of the man, has its own life and has its own line of communication. And what we define space, going to space, we already know the inner sanctum or the creator of our physicality travels the depth of the universe, has been the space travel all the time, has a line of communication with other parts of us, be it through dream we call it, or through subconscious some people they call it, or we have the choice that physically move the physicality with its soul. In a way, we have a bird caged in the physicality of the body of man, and that bird is called the soul of the man. We can open that cage and let it loose at the point of death. When the operation of this cage rots away and it cannot hold together, and this beautiful bird becomes free. Still, it takes life in the universal dimension because it has a life. It exists on its own. Or we can carry the cage in a box and take it anywhere. I can take a bird cage in the car, I can take a bird cage in my hand and walk around the park. It doesn't change the entity and existence of that bird. It's still a bird, still sings, still communicates with other birds in the park. And this is how our soul is. So we give option. Those who understand the process of the creation can take that cage, that bird, out of the cage and free it, because we trusted it come back in. It's very much when you have a parrot at home, you open the door, you let him fly around the house, and he comes back again and he goes in the cage. Because you trust it. It knows that's where it belongs to. And this is the process that we have made an option to man. The soul of the man is that bird, but is encaged in physicality of body of man. And for the first time, man knows, man can see that it's him who hasn't trusted the bird to be freed. And it has come the time that he does not need to see the cage to break up, to rust, that the bird can fly out, or by accident open the cage's door is open and the bird flies out. That accident is when we die on the street. The bird cage opens up. That bird still gets freed. But now we are teaching how the man has control over this door of the cage. And he trusts that the soul will come back to the body. Or the bird will stay, that it can create that atmosphere of the home, the cage. This is the problem we have, and this is what we call it different ways of traveling. But to be able to free that bird without accident, or when the cage cracks, rust, and we call it death, we are teaching how to be able to control, to trust that that bird, when we release it, can come home, or can make a home that we can go to.
When my children were young, 4 or 5 years old, they wanted a bird, a cockatoo. I bought them a cockatoo. And this bird in the cage was very young, a few weeks old when we got him. And we used to let it free in the house. He knew he goes back in and he sleeps there and he lays egg there. And it came to the point, because of the diseases carried, we had to, the doctors told us, this bird cannot stay in the house because it's causing problem in the house, health problems. So we decided that we loved the cage, the bird. We didn't want to let it go, it was part of us. So we decided if we let it free, it will die, because he didn't know how to look after himself because he was hand-fed. We decided we'd take him to a sanctuary, and we give it to a sanctuary to be kept. We carried the cage across a park, and as we were walking to go to the sanctuary in the park to be given to them, an old lady saw us. She says, "Oh, what a beautiful bird." We said, "We have a problem, we love him, but if you leave him here, we don't know if you see him." She says, "I'll look after it, give it to me. You can come and see it anytime you like." And it was just like a gift. So we got the old lady in the car, we went to their house, we put the cage there, we showed them how to look after the bird, and the bird was free again in the room. And every now and then, children said, "Papa, can we go and see him?" So we called the lady, we go and see him, and the bird is there. And it was a new home, it was our home. And this is how the soul of the man should be. Is trusting that where he goes, he can make a home for us. So in this process, we are teaching different ways of freeing the bird or carrying the cage. The bird is still there. If you want to carry a cage and go somewhere, you get in the car, that's your spaceship. Still the cage is there and the bird inside. The cage is the body of the man and the bird is the soul of the man. Because we haven't trusted that we get the bird back, we carry the cage in the spaceship. Or there is another line of teaching, which is the understanding the structure of the cage, that you can make the cage not to rot, that then it frees the bird, but it can open up and you can carry the bird is free, you don't need to fuel it, you don't need to do anything, it travels the space of the room, the space of the garden, the space of the city, and it comes back home again. In a way, when we teach about the soul of the man, is in getting the man to trust himself. And to trust himself, he has to become detached. Has to come detached from physicality, detached from the wealth, detached from everything else. That the wealth is within me, not belonging to me. And this is where every man makes a mistake. In many of the teachings I have referred, if you understand that you can put the soul of the man to act with the soul of physicality of the man, you can make anything you like. The soul of the man is the sun, and the soul of physicality in the palm of the hand of the man is the earth. You move it in the direction, you create water, you create food, but you don't need to have it. It creates the energy that the physicality of the man can absorb. We give the earth in the hand, in the palm of the man. He creates what he needs, he takes what he needs from it. Then, if you understand this, you allow the soul of the man to carry the soul of the physicality of the man with it, and whenever it comes, it makes that hand, that palm, 1,000 meters, 1 meter, in a cage of physicality or in a cage of non-dimension. So it's not methods of flight,
It's the method of man understanding his own potential, his own grace. So, because we have so many people who are so physically attached, we teach about the spaceship for years. This is what it was. They still wanted to see they can get into something. But, as I said, I teach for the universe, not for the man. What we teach in the dimension of soul of the man, many travelers of the universe which hear the soul of me are educated, they understand what they missed. But as this is the last time we bring a messenger on earth, we teach everything for mankind to carry. All the rules are in the book. There shall be no more messages. It's for man to translate knowledge. Scientifically, and then through the understanding of the soul of the man. What we call theology, ethics. Ethics of using the science in a way that does not harm no one, but it implies and applies the survival of the others. I was talking about this a few days ago, that there is a paper written by me, the station of the scientist as a prophet. The prophets we call Muhammad, Christ or anybody, are for the soul of the man, conduct of the behavior. Scientists like beautiful Tesla and others are to elevate the same, but the physicality of the man. This time we have put the two together in one go, then there is no difference. We teach the ethics, the soul conduct and physicality. It's for the man to understand where the two merge and when it's needed to be done. The totality which counts, not the individuality. What you can serve counts, not what serves you. So, in this way, if you are physical, we have given you the spaceship, all these reactors. If you have moved in the dimension of understanding part of it, you have the dynamic system, you get some energies, you put a glass of water, you mix the energy and something else together, you're still the camel bird. You put the orange, take the energy, but you still want that physicality that you're doing something with it, you drink the water. And for the soul of those who understand the totality, then they don't need the cage, they're the free bird. And this is the essence of all the teaching. It's not different ways of flight, it's understanding the existence of the universe. Then, if you travel with the spaceship, who do you see? The citizens of the universe in a physical dimension. If you travel with the soul, that you can create the physicality, you take that out of the equation. You travel, but you know you have connection with everybody. It's very much, as I said once, it's like you get out of London and you go to New York. You're there on your own, but you still pick a phone and speak to the family in London. It's not finished. Now, the soul of the man, given the man the same opportunity. We teach for the time to come, and we teach from now till that time to come. And that time comes, is not anymore the end of the world, something will happen. It's the maturity of the one's understanding of his own creation.
Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um ensinamento público em língua portuguesa. Sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Muito bom estar com vocês todos aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira. A gente juntos para poder compartilhar o conhecimento e compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido, né, nas aulas do Sr. Keshe e um pouco do que está sendo feito, principalmente aqui no Brasil nesse momento. So, welcome everybody to the Portuguese teachings, public Portuguese teachings. It's Friday, October 9, 2020. It's a pleasure to be with all of you here once again, one more Friday. And it's good to be here for us to share a little bit of knowledge and to show to a little bit of the work of the knowledge seekers, especially here in Brazil and from Portuguese language. And since it became more like a teaching of the people for the whole world, since we have Portuguese and English saying here, and it's nice to be to all of you here and for all of you to share, not just Portuguese language. So thank you for your presence here. Thank you very much. Então, queria agradecer a presença de todos, né? Como eu estava falando aqui, não é só um ensinamento mais só de língua portuguesa, né? Como a gente tem inglês e português, é para todos aqui estarem presentes. Também temos a comunidade espanhola que está aqui também, em peso. Então, eu queria agradecer a presença de vocês também todos. É muito bom estar com essa energia de união, né, nesse momento. Ainda mais nesse momento, mais do que nunca nesse momento, né? Que a gente está passando bastante turbulência e muita coisa acontecendo. Porque é natural isso acontecer pelo processo que está acontecendo também da tecnologia começar a sair e a vir à tona, como está saindo agora. So, as I was saying, it's a real pleasure to be with all of you here together, not just Portuguese language people, but from all of you from all over the world that are here tonight. The people who speak English communities, but not just English community, but we have the Spanish communities that's here. A lot of people from Spanish are here, Spanish language. So I just want to say thank you very much for your presence. It's really nice, this feeling to be with all of you here together, united, especially in these moments that are being some moments that are not being so easy, let's say that. And that's natural because of the way that the technology is coming in such a beautiful way, in such an intense way, as Mr. Keshe is sharing with us. So, então eu gostaria de iniciar, né, falando sobre essa questão dos momentos não tão fáceis que a gente está passando nesse momento aqui. Gostaria de começar o ensinamento falando sobre um assunto que acho que é importante todo mundo estar sabendo, estar ciente do que está acontecendo, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. So before we start, since we are seeing about these moments that are not such an easy moments that we are going through, and I think that we have a subject that's very important for us to put on the table now before we start the teachings tonight, that I think for all of us, not just people from Brazil, but from the whole world, for all of us to be aware about this, what's happening now in the background. So I will share a screen here for you first. And just one sec. Então, perdão, antes de compartilhar, vou falar alguma coisa com vocês aqui. So before I share the screen, I share later, I will share something here with you. Just a sec. Então, como eu estava falando aqui, né, que à medida que nos aproximamos, né, da tecnologia ela ser reconhecida pelos governos, nós estamos recebendo aqui cada vez mais e mais ataques, né, daqueles que querem manter a humanidade em sua escravidão atual, devido à falta de conhecimento. Isso é especialmente verdadeiro aqui no Brasil. Está acontecendo isso muito aqui hoje. Então a gente precisa ajudar hoje, precisamos nos ajudar hoje, uns aos outros, a entender a verdade sobre a tecnologia, para que a ignorância em nós se dissolva. Então, por favor, continuem, que eu peço a vocês a tirar print de qualquer uma das mensagens que vocês estão recebendo e me enviem, porque essas mensagens, que algumas dessas pessoas que estão mandando essas mensagens me bloquearam nos seus grupos. So just for people who speak English, I will read first in Portuguese, because I prepared this, and then I will
speak in English for you. Okay, we have prepared this in writing, so then I will speak in Portuguese and then English. Então, vou falar primeiro em português aqui, que a gente preparou, e depois em inglês, ok? Então, como eu estava falando, para vocês continuarem tirando print de qualquer uma das mensagens que vocês receberam e para me enviarem, por favor, porque essas pessoas que estão mandando essas mensagens para vocês privadas, elas me bloquearam nos seus grupos. Então, essa semana, devido a um corajoso buscador de conhecimento, que compartilhou conosco as comunicações que estavam ocorrendo entre Marcos Muniz e a senhora Carolina, que ela está trabalhando pesado aqui no Brasil. É exatamente como nos disse o Sr. Keshe, que ela está instruindo o Marcos Muniz como destruir a Fundação Keshe no Brasil a partir de dentro dos grupos, criando divisões, desinformação e medos infundados devido à nossa falta de compreensão da tecnologia. Outro buscador de conhecimento recebeu mensagens particulares de Marcos Muniz dizendo a ela para jogar fora os 5 copos e que eles são perigosos e assim por diante. O Sr. Marcos Muniz, foi removido da Fundação Keshe e começamos a tomar medidas legais contra ele agora. E é muito estranho, né, como a nossa mente funciona. Que embora tenhamos recebido tantos benefícios do copo da vida e dos diferentes ganhos, ainda assim, quando lemos as mentiras óbvias, algo dentro de nós cria dúvidas. E esta dúvida é a ferramenta deles para tentar nos destruir. Portanto, por favor, se você puder, não leia essas mensagens. Elas estão repletas de mensagens subliminares. Dito isso, recebemos ontem, na verdade, uma grande bênção do Sr. Keshe para nos iluminar cada mais ainda, né? O Sr. Keshe revelou a mais incrível explicação, profunda e fácil de entender, do que realmente são os 5 copos. Eles são uma cópia de como o universo é criado e, sabendo disso, não podemos mais ser escravizados. Eles são uma ferramenta para aprendermos em primeira mão como, através da interação dos campos, a vida é criada no universo. Concluindo, para resumir o que o Sr. Keshe disse em seu workshop de ontem, jogue o copo fora e sua nação sofrerá até a pobreza absoluta, pois aqueles que entendem continuarão a governar você. Eles os escravizaram durante séculos e agora, ao verem que a Fundação Keshe deu a você a chave da liberdade, eles inventaram esses novos truques. So I will speak in English now. I'll read in English what I just wrote here. What we wrote here, we prepare here. And okay, so as I was reading in Portuguese, I was reading in English is, as we are getting closer to the technology being recognized by the governments, we are receiving more and heavier attacks from those who want to keep humanity in its current slavery due to the lack of knowledge. This is especially true right here in Brazil. We need to help each other to understand the truth about the technology so that the ignorance in us will dissolve. Please continue to screenshot any of these messages you receive and send them to me, as they have blocked me from their groups. We have found out this week, due to a courageous knowledge seeker who shared with us communications between Marco Muniz and Carolina, that she is working heavily here in Brazil. It is just as Mr. Keshe told us, that she is instructing Muniz how to destroy Keshe Foundation Brazil from within by creating divisions, misinformation, and unfounded fears due to our lack of understanding the technology. Another knowledge seeker received a private message from Muniz telling her to throw away the 5 cups and that they are dangerous and so forth. We have removed Mr. Muniz from Keshe Foundation and have started to take legal actions against him. It's very strange how our mind works. Even though we have received so much benefits from the cup of life and the different games, still, when we read these obvious lies, something within us creates doubts, and these doubts is there too to try to destroy us. So please, if you can, do not read this message. They are filled with subliminal deceptions. Having said that, we are given a great blessing this week to enlighten us more. Mr. Keshe
reveal the most amazing, in-depth, and easy-to-understand explanation of what the 5 cubes actually are. They are a copy of how the universe is created, and by knowing this, we cannot be enslaved anymore. They are a tool for us to learn firsthand how, through the interaction of the fields, life is created in the universe. In conclusion, to summarize what Mr. Keshe said in yesterday's workshop, throw the cup out and your nation will suffer to absolute poverty, as the one who understands will continue to rule you. They have enslaved you for centuries, and now that they see that the Keshe Foundation has given you the key to freedom, they have come up with these new tricks. Okay, então eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui que prova para a gente, por escrito, essa comunicação direta do Marcos Muniz com a Carolina, para todos vocês ficarem atentos a isso. Por favor, se vocês receberem qualquer mensagem, enviem para mim, por favor. So we are sharing screen here, where we have message directly. The message, I think the image will show, you'll see by yourself what the image means. Just 1 second here. So, então vou compartilhar primeiro em português. So as you can see here, as we said, this is the communication that's happened between Marcos Muniz and Carolina de Rose, and we have this proof now, as you can see clearly in your screen, what's happening here in the background to try to destroy Keshe Foundation from within. So this was a conversation on Telegram between Marcos Muniz and another knowledge seeker, where Marcos Muniz posts one of the messages from Carolina that's very clear for you to see. So I read it to you. Marcos Muniz here above, he's saying about Mr. Keshe, like he has money, I don't, I have God in my heart, but that doesn't matter. So the main point is Marcos Muniz, and he puts Carolina de Rose. Just don't react, please. Everything will be over before, so don't worry. Just don't answer anything. Not at this moment, only when I tell you. You only get in touch with the people you need to finish your delivery and start working to solve the problem. Stay calm and focus. E nós temos aqui, para quem não fala inglês, nós temos em português essa mensagem. So we have in Portuguese the same message here that is. Então nós temos aqui em português, como vocês podem ler, o que mostra, a gente tem as provas hoje, já foi passado pelos advogados isso, que é a comunicação que está acontecendo entre a senhora Carolina de Rose e o senhor Marcos Muniz no plano de fundo, para poder destruir realmente a Fundação Keshe a partir dos grupos, de dentro dos grupos. Né? Isso foi uma tradução aparentemente do Marcos Muniz, né, do inglês dela. Vocês podem ver, então ela fala apenas não reaja, por favor, tudo vai acabar antes. Então você acha que não se preocupe, simplesmente não responda a nada, não neste momento, apenas quando eu lhes digo. Você só entra em contato com as pessoas que precisa para terminar sua entrega e começa a trabalhar para resolver o problema. Fique calmo e concentrado. So I think that was a very important subject for us to bring before we start our teachings tonight. So Então, continuando nosso ensinamento de hoje, a gente tem muitas coisas bem interessantes para ser apresentadas hoje para os buscadores de conhecimento. Né? Uma delas é uma coisa, é uma
uma mensagem que veio até nós, né, por uma médica veterinária, que ela está usando a tecnologia do plasma em seus pacientes animais, e ela veio compartilhar um pouco disso para a gente, o trabalho dela. So, continue our public teaching in Portuguese language here. We have today a presentation of a veterinarian medical doctor here, and she's using the plasma water in her patients, in their dogs and cats and animals. And she will make a presentation for us here, her very beautiful job that she's doing now. And we're going to call her here to make this presentation for us. Então, vamos chamar aqui a veterinária Cláudia. Cadê você, Cláudia? Você está me ouvindo aí, Cláudia? Seu microfone está aberto. Cláudia, para você abrir seu microfone, você vai ter que clicar no canto esquerdo da sua tela inferior. Isso. Boa noite, está me ouvindo? Estou te ouvindo, mas está baixo sua voz. Está baixo? Vou chegar mais perto, então. Está me ouvindo agora? É melhor? Acho que agora está melhorando. Está um pouco abafada, mas... Está um pouco abafado? Isso. Deixa eu ver se é melhor. Chegar mais perto. Está melhor? Sim, dá para te ouvir. Dá para melhorar, mas dá para te ouvir. Vou desligar aqui, então. Será que é o volume? Vou chegar mais perto aqui do microfone. Está ouvindo? Está bem baixo só. Agora quem sou fui eu. Então. Está muito abafada a sua voz. Talvez você tenha que melhorar o teu microfone, alguma coisa do tipo. Nem sei como é que eu vou fazer isso. Pode iniciar, vamos ver. Que acho que dá para te entender. Tenta falar bem perto do microfone, que acho que vai dar para te entender. Tá certo. So Claudia will make a presentation for us here about her work as a veterinarian and with the plasma technology that she's doing. So I will open the teachings for Claudia now, for her to teach us. Sim, Cláudia, pode falar, fique à vontade. Sala, pode começar a sua apresentação, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de participar hoje, apesar do pouco tempo que estou lidando com a tecnologia Keshe, mas eu já tive alguns resultados e estou bem animada, né, com esses resultados. Então, estou estudando bastante para aprimorar, né? Então, eu tenho 3 casos para apresentar, que foram até bem recentes, e 3 casos até assim, com prognóstico assim, até seriam ruins, né, os prognósticos, mas eles se resolveram bem. Bom, deixa eu só traduzir o que você falou, que acho que a gente vai fazer tradução simultânea, tá bom? Sim. So Claudia is sharing here. It's a pleasure to be with all of you here to make this presentation, and that she have been doing this for a short time now. She knew the technology for a short time, and she presents 3 cases here with animals that she was using the plasma water, and that she feels that's very interesting because their prognosis was not that good, and they were feeling they were not with a good future, like in her hand, these dogs. So she was amazed by the response of them using technology, and she will present it to us. Pode prosseguir. Bom, eu fiz uma pequena apresentação, né, no próximo slide. Eu sou médica veterinária, né, eu sou formada em educação física,
sou médica veterinária, eu fiz pós-graduação em acupuntura e eu trabalho já com medicina integrativa, né, com reiki, cromoterapia, radiestesia, organária. Então, trabalhar com a tecnologia Keshe, para mim, não é difícil de entender, porque a gente precisa ter essa visão energética do ser, né? Então, não só ter a parte cartesiana da medicina, mas sim ter a parte da energia. Então, para mim, foi fácil, né, entender como que funciona a tecnologia, por ter essa formação de medicina integrativa. Você quer traduzir? So what Claudia is sharing here with us is that she's showing to us here in the screen her curriculum, and that she's forming physical education and as a veterinarian too. And she worked a lot of her graduations after this is with acupuncture and energetic words. So she was telling us here that it was not that hard to work with the technology, plasma technology, because she was already work with a lot of alternative medicine, let's say like that. And it was not that hard to integrate this in her work, the plasma technology. Então, eu comecei a fazer primeiro o copo 1, copo 2, né? Eu fiz uma caneta de CO2, os grãos de CO2, comecei a experimentar, a fazer cada um deles, né? Comecei assim, comecei a utilizar o copo da vida, né? Logo que começou a pandemia, e estou utilizando ainda, né? Então, foi assim que eu comecei. E aí temos o caso 1, né? O próximo. So I start to make my experience with the plasma technology, and I start to use the cup. And then I start to use the cup of life since May. So what she done was the cup 1 and cup 2, and the pen with the CO2, the pen, the gans of CO2, and the gans of ZNO. Bom, a primeira paciente, o nome dela é Chocolate, ela é uma labradora, uma fêmea, de aproximadamente 9, 10 anos. E o que aconteceu? Ela fez uma cirurgia, uma castração, e ela teve reação à anestesia, teve 2 condições, e depois foi estabilizada, e ela teve uma intercorrência de hemorragia durante a cirurgia. E o pós-cirúrgico foi muito ruim. Então, ela teve muita energia e prostração. Então, ela ficou 5 dias muito ruim. Simplesmente não se alimentava. Esse áudio está bem baixo. Cláudio, se puder ajeitar, eu te agradeço. Vou chegar aqui mais perto. Então, ela ficou muito ruim durante 5 dias. Ela não se alimentava, apesar de ter os medicamentos, está tomando soro, tudo. Então, aí se puder passar para o outro, se você quiser traduzir primeiro. Deixa eu só fazer a tradução primeiro. So Claudia is sharing here with us that her first patient was a dog. Her name is Chocolate. It's like chocolate in English, and she made a surgery of castration, and she had a reaction for the anesthesia. She had 2 convulsions, and after she was stabilized, she still had some hemorrhage. A lot of blooding was getting out of her, and after the surgery, she was having a lot of vomits, a lot of prostration, and a lot of tiredness, and symptoms that was like standing for 5 days, even with all the medication that she was taking. Bom, aí eu queria explicar um pouco, né, como é que funciona na medicina veterinária,
para as pessoas, às vezes, não se espantarem com esse método, né? Então, nós costumamos administrar soro subcutâneo, que não é um procedimento muito comum nos humanos. Então, é uma via simples de acesso para a gente, porque eles têm um tecido bem solto, e a gente pode administrar grandes volumes e uma absorção lenta, né? Talvez se você for para uma outra posição, Cláudia, porque acho que tá bem baixo, seu áudio tá, não sei se é o local que você tá, a conexão não tá tão boa. Eu vou tentar colocar um microfone aqui. Será que... acho que é melhor. Acho que vai melhorar, né? Talvez. Né? Ou será que é a programação? Alô? Tenta pôr o microfone que eu acho que tu pode melhorar. Alô, tá melhor? Eu coloquei o microfone. Não, tá a mesma coisa. Deve ser alguma configuração do áudio no seu computador, talvez. Não tem problema. Pode prosseguir, eu tô conseguindo te ouvir, mas é que tem gente que acho que não tá conseguindo te ouvir muito bem, que tá bem baixo. Tô conseguindo que eu tô com um fone monstruoso aqui, que cobre meu ouvido todo. Adianta eu falar um pouquinho mais alto? Ajuda. Acho que agora. Ajuda? É. Então, assim, como eu estava falando, na medicina veterinária, a gente costuma fazer o soro subcutâneo. É um procedimento comum, não é muito usado em humano. Porque eles têm o tecido solto e a gente pode administrar um grande volume e depois eles têm uma absorção lenta dessa hidratação. E como eu produzo os GANs em soro fisiológico, né, eu fiz o GAN em soro fisiológico, nesse caso eu coletei 2 ml de soro com aminoácidos e diluí numa bolsa de soro de 250 ml com complexo B. E aí eu administrei subcutâneo, né? Então eu fiz essa bolsa de soro subcutâneo. Né? E aí ela teve realmente em 2 horas, ela estava completamente prostrada, e em 2 horas ela começou a se alimentar, ela levantou, saiu para fazer as necessidades, e já estava mais animada. Em 2 horas ela melhorou. E foi muito rápido. So what Claudia is sharing here with us is that in the veterinary medicine, it's usually they put the serum under the skin as a simple way of access, because the dogs, they have this tissue a little bit more loose, so then that's the way they can give huge volumes and for slow absorption and for the medications too. So this is a process that usually you don't do in humans, but usually you do a lot in animals, it seems, as Claudia shared here with us. So usually she produced the GANs with the serum, physiological serum too, and she collected 2 milliliters of the serum with amino acids, and she diluted in a bag of physiological serum of 250 milliliters and complex B too. E aí eu adicionei a caneta, né, junto com o soro que já estava, e aí eu administrei esse soro subcutâneo, e logo após, assim, umas 2 horas que ela tinha tomado o soro, ela se levantou, se alimentou, e saiu, né, porque ela estava deitada, não se movimentava. E ela tá bem, ela se recuperou completamente no mesmo dia, praticamente. So I used the serum together with the pen, as you can see here, with the tem o ganho de CO2 aí dentro da caneta, né? Isso. And the pen have the CO2 gas inside. And I did this together, and it was amazing when I put the pen that how fast it was her recovery of the symptoms. It was amazing how that worked.
Então, em 2 horas ela aceitou a ração, ela bebeu água, ela levantou, evacuou, urinou e já abanou a cauda. Já estava feliz. So in 2 hours, she started to accept eating again. She drank the water. She was evacuating and urinating too. And she started to shake the tail too. Bom, esse é o segundo caso, é a Julie. É uma fêmea de raça poodle, com 15 anos. So this is the second case. It's a female dog it's a poodle and 15 years old. Bom, na primeira consulta, a tutora, né, refere que ela teve desmaios em dias consecutivos e uma inapetência extrema e polidipsia, que é tomar muita água, né? É isso que é o proprietário, o tutor, referiu. E no exame físico, o animal estava até bem, ela estava hidratada, com mucosas rosadas, foi auscultada, ela não tinha estreptor pulmonar, a temperatura estava normal, só uma presença de um pequeno sopro cardíaco com algum refluxo, né, de válvulas, que é também bem comum de animais idosos. Mas aí a gente coletou sangue para os exames, né? E aí já tem no próximo slide. Tenho que me preparar antes de fazer essas apresentações de médico, que tem um monte de palavra em inglês que eu não tenho a mínima ideia. Polidipsia, cara. Tá. Eu vou tentar Ela explicar. toma muita água, né? Toma muita água. Ah, tá. Facilita. É. So Claudia explained to her here the first time that she went there, the ones that was taking care of the dog, they told her that this little dog was passing out, like it was passing out day by day, every day it was passing out, like falling, like, and then it was very tired, the dog, and drinking a lot of water, but physically through the examination, the animal seems to be okay. Everything was normal. The temperature was normal. The only thing that we noticed that was a little bit of a problem in the heart, but with her age was not a big deal. Bom, no coletado sangue, né, a gente fez um hemograma, uma função renal e uma função hepática. E os resultados foram compatíveis com uma insuficiência renal, uma leve anemia, leucopenia e ureia e creatinina alta. So we collect her blood, and in this exams that we made, we noticed that the results was compatible with was pointing to kidneys insufficiency of the kidneys. She was with a little bit of anemia, and the creatinine and urea were very high. Aí então alguns exames, né, mostrando que os eritrócitos baixos, né, que constitui uma anemia, e um leucograma também com leucócitos baixos, né, se quiser passar, só para a gente ver os exames. So this is just the exam that shows that the leukocytes are very low. Erythrocytes, I don't know in English this word, but you can see the numbers that are low here that she wants to show the exam of the dog. E a ureia e creatinina alta, né? And the urea and creatinine were very high. And sorry, English people, because I need to study some words before this presentation. É que são termos médicos, né? Então, é complicado. Então, mas assim, ela estava muito inapetente, ela não queria comer, né? Não comia nada, muito prostrada. E aí a gente fez o mesmo soro, né? Que eu fiz na chocolate, que eu já tinha feito no chocolate. Então, eu fiz
o mesmo soro na Dule, e a proprietária me falou depois que, depois de realmente de 2 horas, a Dule começou a se alimentar. So the animal was very tired, as I said. So we did the same procedure as we did with the other dog. And after some few hours, the owner of the dog said to us that she was eating already, and her behavior was basically almost normal, the behavior. Então, eu receitei, né, uma aleata de nalafrio, que é um medicamento para animais cardiopatas, né, o ômega 3 e 6, um fitoterápico chinês, que chama Wei. Na verdade, então, o nome é bem comprido, mas para falar chinês também eu não sei. Mas eu receitei a água plasmada e eu doei para ela, né? Para ela dar 20 ml 2 vezes ao dia, né? Que BID quer dizer 2 vezes ao dia. Uma alimentação balanceada, né? Para animais, então tem a ração balanceada para animais que têm problema renal. Então, mas ela está tomando água plasmada, tá? Todos os dias. Ela está bem, ela se alimenta, ela brinca, ela não teve mais nenhum desmaio, nenhuma síncope. E a gente está esperando agora, em meados de outubro, final de outubro, nós vamos repetir os exames. Então, eu ainda não tenho uma contraprova, né? Mas a nossa contraprova é ela mesma estar bem e se alimentando. Quer dizer, para um animal idoso, ela está vivendo a vida dela praticamente normal, né? Tá se alimentando, porque o que a gente precisa dar para um animal muito idoso, comparando com o humano, ela seria uma pessoa de uns 90 anos. Então, a gente tem que dar uma sobrevida e uma vida saudável, né? Até o final da vida dela. So here, Claudia is sharing with us what she's taking, some medications, and the plasma water of CO2, and she's drinking plasma water every day too. And today she's feeling very good. She's eating very well. She's playing, even with her age. That's 15 years old. That's something like maybe in human age, as Claudia was sharing, something around 90 years old. And she not had some falling in. She was not feeling tired anymore. All the symptoms were gone. And we are going to, Claudia said that they do not have the exams to show the after. And they will make these exams now in the middle of October. And when they can show the exams, but we can see clearly that we don't need even the exams anymore, because her behavior is completely different, and she's showing to us that she's feeling good. Aí o terceiro caso é a princesa. A princesa é uma tabela SRD, né, com raça definida, com 2 anos. E na primeira consulta, ela estava com um tumor, que chama tumor de Sticker, né? É um tumor hemorrágico e ele é venéreo. Eles adquirem no acasalamento. Então, ela estava com um tumor bem grande e bem hemorrágico. So this is the third case. That's a dog, 2 years old. First consultation too. It was the first time she was seeing this dog. And she was with a tumor in her vagina. It was bleeding a lot, the tumor, bleeding out a lot. And that it's a tumor that shows up when they couple with another dog. So this can happen, but her tumor was in not a good shape. It's very bad shape. Aí nós fizemos a cirurgia de castração e remoção do tumor. Aí o animal apresentou muita hemorragia no pós-cirúrgico, né? E depois a gente fez também 2 sessões de quimioterapia com medicamento vincristina, que é intravenoso.
Aí, nessa segunda sessão, mesmo com muito cuidado, né, que tem que ser dado muito lento essa quimioterapia, ela acabou se mexendo e extravasou um pouco para fora, né, da veia, e acabou até tendo um pouco de necrose tecidual, tão forte que é uma quimioterapia, né? E mesmo assim, ela apresentou, depois desses 2 dias, você quer falar primeiro, Micael? Não, pode terminar. Tá tudo escrito, fica mais tranquilo para mim. 2 dias depois ela apresentou emese, que é vômito. E inapetência, ela não queria mais comer. E aí nós fizemos um hemograma e ela estava com uma leucocitose, ou seja, aumento de leucócitos em 19.000, mas o perfil hepático e renal estavam normais. Realmente foram efeitos da quimioterapia. Então, a gente suspendeu a quimioterapia e aí entramos com tratamento com gás. So what was done in this dog was it was made a surgery for castration and removal of the tumor, and the animal present a lot of hemorrhage, a lot of bleeding after the surgery. It was made two sessions of chemotherapy with Claudia and with how does vincristina is a é o que vincristina, Cláudia? Vincristina é a medicação? Não sei se a Cláudia tá aí. So I'll continue. So it was done 2 sessions with chemotherapy with this dog. In the second session, even with all the care that they had with the dog, and she moved, and it's got out a little bit of her veins. So the blood and the result of this was a necrosis in the tissue that she had because of this post-surgical, and she moved a little bit and she had this necrosis because of this wound that she had the surgery. So 2 days after she started to present a lot of vomits, she started to vomit a lot and she did not want to eat anymore. So they made the hemogram exam, and it showed that some results that I'm not able to understand clearly. Maybe Claudia can help me. Os exames dela mostrou o quê, Cláudia? Você tá rindo? Acho que a Cláudia caiu. So I think Claudia is not here. Her connection is not so good. Acho que a Cláudia caiu. A conexão dela não sei se está muito boa. Vou dar um pouco, ver se a Cláudia volta. Ela tá aqui, voltou. She's back now. Caiu. Oi, Cláudia. Não, tudo bem. Desculpa. Quais foram? Você falou os exames aqui, hemograma, aí embaixo leucocitose 19.000, perfil hepático. Não, aí o perfil hepático e o renal estavam normais. Mas ela continuava prostrada e sem querer se alimentar. Okay, so her exams in the hemogram everything was normal. She was still very tired, she did not want to eat and vomiting still. Então, eu fiz 2 aplicações com o soro, aí eu não coloquei dentro do soro, foi só junto com a caneta, porque aí eu comecei a deixar o soro, que eu utilizo, já com a caneta de gans dentro da caixa. Então, eles já são energizados ali, né? E, bom, ela tomou o antibiótico injetável, e ela está com um spray de água plasmada, né, tanto na necrose que deu, né, por causa da quimio, e a ingestão de água plasmada. Então, já no pote de água dela, ela está tomando água plasmada todos os dias. So she was saying here that she was taking the serum. She made 2 applications of serum with the pen together with the serum.
She was taking antibiotic. It was injection, the antibiotic that she had. And she was using the spray with plasma water and an ingestion of plasma water, 50% of plasma water. Aqui eu estava utilizando a caneta sobre a úlcera que abriu, né? Por causa da quimioterapia. Está começando a reduzir também. So here, Claudia was using the pen in the wound, in the place that she was having the surgery. She had the surgery and it was bleeding a lot, but it's much better. E agora, essa fotografia, o vídeo que a tutora me mandou, que ela já está se alimentando, ela está com atividade normal, está brincando normal. So now these are the pictures showing that the owner of the dog sent to her, that the dog is playing normal and feeding normal again, and feeling much better now. Então, como conclusão, né, nós podemos utilizar água plasmada tanto na clínica ou como receitando para o tutor, né? Então, apesar de 3 casos graves, os animais estão bem, se alimentando normalmente com as suas atividades normais. O que eu notei que a água plasmada tem efeito rápido, regenerador, porque os animais não têm efeito placebo, né, ou psicológico, que afete a melhora ou a bloqueio. Ou seja, os cães ou os animais, eles não têm autopiedade, eles não têm nada que bloqueie psicologicamente, tipo, eu não vou melhorar ou eu vou melhorar. Então, eu realmente senti uma melhora muito grande, né? E eles não têm bloqueio nenhum. E creio que a forma mais fácil de administrar para eles seja com o borrifador ou misturando a água plasmada na água de beber, pelo menos de 50%, mas acredito que já 30% já faz efeito. Então, essa é a minha conclusão desses casos, e aí pretendo ainda mostrar mais casos aí para vocês. Legal, Claudia. So her conclusion is that we can use the plasma water in the clinic and give this to the owner of the dog to use the dog. And even the 3 cases was very, very grave case. It was very hard case. Was not the easy case. The 3 animals are feeling good now. They are eating normally and with the normal activities again. The plasma water have a very rapid effect, a regenerator. And it was very clear, and something that Claudia was sharing here with us, that the animals do not have the placebo effect or the psychological that affects for better or for worse. So in their psychological, Claudia was sharing here that they do not have this self-pity or the psychological blockage inside them, or even the psychological to something to increase and to get better. So since this, they can show that how the plasma water can work, and it's not just something psychological that the person thinks or the animals thinks, because the animal cannot do this. So she believes that the easy way to use this is spraying or mixing the plasma water in the water that the animal drinks, at least 50%, but even 30%, Claudia noticed that had an effect already. Oh, terminou. Alguma palavra final, Claudia? Bom, eu estou bem animada. Os meus cães, particularmente, já estão tomando água plasmada todos os dias. E eu notei que eles estão muito bem. Eu estou testando para outras patologias, né? Inclusive em banhos, né? Mais com dermatite, mas aí eu preciso ainda fotografar, ainda
bem animada. E eu queria agradecer, né, essa oportunidade, sabendo que ainda estão tendo ataques aí, mas eu acredito que faz parte, como o Rafael estava falando, né, e não quererem que o mundo melhore, né? Eu acredito que essa tecnologia vem somar muito também. Queria agradecer. Obrigado, Cláudia. Foi muito boa a sua apresentação. Deixa eu só traduzir antes de me despedir de você. So the Claudia is just sharing her final words here that she's doing now in her dogs, the plasma water they are drinking, they are using, and she's noticing that they are much better now. They are feeling very good, and she will make more tests with the plasma water. She's just starting. She's going to use in other diseases too, the use of the plasma water and the efficiency of this, make more studies on this. And she just wants to say thank you. Oi, acho que minha conexão aqui no computador caiu. Estão me ouvindo agora? I'm here, Rafael, if anybody has any question for a few minutes. Oh, hello, Mr. Keshe. Sorry. My connection dropped. I came back. Então, se alguém tem alguma pergunta para o Sr. Keshe, por favor. If some... Just try to come back here to my... Alguém tem alguma pergunta para o Sr. Keshe? Okay, now my computer is back. Okay. Is there any questions or alguma pergunta, por favor? Fique à vontade para fazer aqui. Okay, Mr. Keshe, we have a question from Claudia. That's a veterinarian. She was presenting here her work with the dogs that she's using the plasma water. And she have a question that she would like to know that if she can use the plasma water as injectable in her patients, the dogs. As a We advise not to. We advise not to because of the full research. We don't have research on this. In a way, full research. Number of people initially have used injection even on themselves to see the results of what will be. But we advise strongly against it. So in the future, the research centers and the what we call scientific organizations can shine more light on this and bring more for us to understand. Então, na verdade, o Sr. Keshe, ele fala que ele não aconselha fazer isso, né? Porque nós não temos um estudo mais aprofundado sobre isso, para poder aconselhar as pessoas a fazer isso.
talvez mais para frente, com novos estudos acontecendo em cima dessa parte, a gente pode começar talvez ter mais luz nesse âmbito de como trabalhar com essa parte com a água de ganho injetável. A gente pode compartilhar alguma coisa, mas pelo momento não é recomendável. So we have another question in the chat room here from Hudson. I read first in Portuguese. Então nós temos uma pergunta aqui do Hudson no chat. Ele gostaria de ouvir sobre a interação de nossa alma com a criação das almas dos corpos da vida. Como isso acontece? Como acontece essa criação? So Hudson, he would like to hear a little bit about the interaction between our soul and the creation of the soul. Oh, just a second. I lost the shadow. Okay. So he would like to know about the interaction of our soul with the creation, with the souls that were created in the cup. How this happened? How this creation happened? The interaction between these two souls. What does he mean? What does he mean? Maybe I can open his microphone for you to explain better. Hudson, vou abrir seu microfone para você explicar melhor sua pergunta, tá ok? Eu gostaria de saber, nessa interação da alma, parece que está tocando meu telefone. Só um instantinho, por favor. A interação, Rafael, da nossa criação da alma, do copo, como é que a gente pode entender essa relação e que a gente sente o copo, mas algo mais profundo em relação a nós também, como almas, fomos criados dessa forma. Essa é a minha ideia, de que se a alma foi criada e eu estou criando uma alma, se eu também, se é o mesmo processo que foi da minha criação, se eu estou aplicando a mesma ideia na criação dessa alma do copo. Entendeu? Não ficou claro. Você tenta botar em, talvez, de forma mais sucinta para mim, por favor. Hudson, não consegui entender, perdão. Eu queria fazer a comparação da criação da minha alma, se é o mesmo processo da minha criação, okay. E é esse mesmo processo que acontece na criação da alma do copo. Entendeu? So, what Hudson would like to know if it's the process of the creation of his soul, of him, Hudson, as the soul of the man in the physicality, is the same process as was done in the cups by the creation of those souls. What does he mean exactly? I don't understand. Então, o que você quer entender que seria se a criação da sua alma é o mesmo processo para a criação da alma do corpo, seria isso? Isso. Se é isso que acontece. So you'd like to know foi isso que aconteceu quando eu criei os corpos. So you'd like to know if the process when he created the cups, when he created the soul, was the same process that happened for the creation of the soul of the man in this planet. More or less, the process of creation of the soul, what we call soul, in the book, we call it the principal matter, the center. Então, a criação da alma, né, que nós chamamos no livro, no primeiro livro, né, que é a criação da matéria, né, da matéria primordial, né, que está no centro. Is choosing different words for the same entity. Escolhendo diferentes palavras para a mesma entidade. The soul is a common denominator energy balance between all the elements which make one entity. A alma é um combinado de elementos, um equilíbrio específico de combinado de todos os elementos de uma entidade só.
That's all. There's nothing else. It's just that we explain it in a million different ways, but in fact the reality is that's all it is. Na verdade isso é tudo, né? Que a gente explica de várias maneiras, mas isso é tudo. Obrigado, Rafael. Compreendi um pouco mais. Muito obrigado, Mr. Keshe. Thank you very much. The problem with most of our work is that when it becomes to the soul, we all become very touchy. But in reality, the soul is the same as the principal matter. It's the center where everything comes from and interacts with everything. O problema do nosso trabalho é que quando nós começamos a falar sobre a alma, a gente começa a ficar com muitos toques, né? Com muito cuidado quando fala sobre a alma. Mas, na verdade, tudo vem da matéria primordial, né? E tudo vem desse mesmo princípio. E é muito simples. Any other question? Let me see in the chat. So we have a question here from Luca Bianchi. Let me read in Portuguese first. Então temos uma pergunta do Luca Bianchi aqui, que é: quando o Sr. Keshe vai começar a nos ensinar sobre como usar os 5 copos? So the question from Luca is: when Mr. Keshe going to start teaching us how to use the 5 cups? Be patient. Seja paciente. The 5 cups, in essence, we teach you the 5 cups. If you listen to the teaching of yesterday, we have explained in detail about the 5 cups. Então, nós ensinamos os 5 copos, e se você ouvir os ensinamentos de ontem, você vai entender a essência, que nós explicamos na essência, os detalhes sobre os 5 copos. The 5 cups, you can use them individually, but you have to understand why and how, and the reason. Os 5 copos você pode usar individualmente, mas você tem que entender o porquê e como, né? E a razão para isso. Any other question? We have some people with the hand raised here. We have Marco Capato. I have Marco Capato with the hand raised. Let me see if you have a question. Marco, você pode fazer sua pergunta, por favor. Marco Capato. So, você vai ter que clicar no microfone no canto esquerdo da sua tela, Marco, para abrir o microfone para você falar. Vamos para a próxima pessoa, até o Marco abrir o microfone. Pode falar. O Marco acabou de... Desculpa, eu... Oi, Marco. Bom, acho que o problema com o microfone. Vou falar com o Alexandre. Boa noite, Mr. Keshe. Eu não achei. Deixa eu só tirar o som aqui. Boa noite a todos. Então, vamos lá. Senhor Mr. Keshe, poderia dar uma ajuda, assim, na linha de... na parte de levitação, na parte qual seriam os melhores ganhos, na parte dinâmica? Não digo o senhor dizer tudo, mas se quiser dizer tudo, até a gente aceita, né? Mas poder dar uma pista para essa linha, que a gente tem um projeto de tentar levitar
alguns caminhões, nesse sentido, diminuir o peso deles. Seria para isso. Se puder, eu agradeço. Obrigado. So Alexander, would like to know more about the levitation that he said. What kind of guns we can use for us to lighten our trucks, for example, our cars? Is there, if you could share with us, what kind of guns we can use to do these things? It's not so much the guns, it's understanding the physical interaction of the fields. You can fly with any guns. Não é sobre o gancho só, né? A interação física dos campos, na verdade. It's understanding the process. Eu entendendo o processo, na verdade, você tem que fazer. Alô? Tá me ouvindo, Rafa? Pode falar, Dani. Pergunto em inglês ou pergunto em português? Se puder fazer em português e inglês, eu te agradeço. Tá. Hello, Mr. Keshe. Hello. Good evening. So, my question is about the creation of the matter by the soul. You always says that our soul created our body, our matter. But at the same time, a man and a woman going together to have a baby. And so what is the connection between the soul being the creating of the physicality and the process of reproduction, you know? Can you understand me? No. If my soul created my body, but my father needed to make a baby with my mother, how can it be possible that my soul created my physicality if I needed my father to have intercourse with my mother to have a baby, you know? I don't understand. How can my soul create my physicality? Your soul, your soul creates your physicality because from the sperm and the egg, which your parents provided, which each one had a soul of itself, in sharing the fields together, they create a new environment, new plasma, which we call the soul of the new life, which in nourishing in the womb of the mother, absorbing more energies, leads to the creation of the man. Então a pergunta do Danilo foi sobre como com a nossa fisicalidade a gente consegue criar uma alma, né? Então o Sr. Keshe respondeu que na verdade quando você tem interação do esperma com o óvulo, você tem interação da alma também das pessoas que têm o esperma e o óvulo. E dessa interação você tem a criação que gera a criação do homem que é nutrida dentro do útero da mulher. So I can say that my father and my mother created me, not my own soul. Então eu poderia dizer que meu pai e minha mãe que me criou, não minha própria alma. Hello? Yes. So I just want to understand if we as the physical manifestation,
we are here for the first time. We came in the spirit to be here, or we have a pre-existence in a plasma level. And can you give me some clue? Your soul in expansion, receiving more fields, expands its horizon, and the body is created within that horizon. We brought a box, a bottle, and a container to show this in the other teachings. Então, na verdade, o que o Danilo perguntou foi sobre... Você pode repetir sua pergunta, Danilo, em português, por favor? Posso. Minha pergunta foi a seguinte: eu gostaria de saber se nós temos uma pré-existência ou se a minha fisicalidade ela surgiu agora aqui, né, junto com a minha alma. Sim. E o Sr. Keshe, ele falou que... Sim, se nós temos uma pré-existência a nível de plasma, né? Seria a nível de espírito. Isso. E o Sr. Keshe estava falando sobre essa questão do... Que, na verdade, você tem uma expansão da alma, né? E você tem essa captura, vamos dizer assim, né? Dessas informações à volta, e nós podemos fazer isso dentro de esse processo de uma caixa, como foi mostrado, aparentemente, em alguns ensinamentos. Ok. Thank you, Mr. Keshe. O Edson, pode falar, Edson. Está aí? Edson José Hanauer. Seu microfone, você vai ter que clicar no canto esquerdo da sua tela para abrir seu microfone, Edson. These all come from the direct contact with people. Can you repeat, Mr. Keshe? Sorry. This kind of behavior comes directly being able to be in touch between the people and the patient. That's the problem. We see this part of the problem. It's okay. Don't translate it. No problem. Okay. Yeah. Is there any other question? Yes. I answered one more question and I have to go. Ok, Mr. Keshe. Temos aqui o Derville 123. Gostaria de falar. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Dr. Keshe. Eu gostaria de saber se haveria a possibilidade da aplicação da tecnologia Magrav na projeção ou na interação de campos, no caso de projetá-los de dentro de uma espaçonave, produzindo vácuo no lado externo, na atmosfera, e dessa forma a nave ser impulsionada na direção do vácuo. Essa é a pergunta. Só tenta... pode fazer de forma mais sucinta para mim, perdão, porque ficou difícil de eu acompanhar. Tá bom. Se é possível, através da tecnologia Magrav, produzir vácuo no exterior de uma espaçonave, na atmosfera, com o propósito dela ser impulsionada na direção da abertura desse vácuo. Calma aí. So the Derville is asking if there is a possibility for us to create a vacuum outside a spaceship, for us to criar um vácuo fora da espaçonave para poder... Esse final ficou confuso para mim, perdão. Quando você produz o vácuo numa certa área de uma espaçonave, toda a força da atmosfera empurraria a nave... Então seria usar o vácuo para poder impulsionar a nave, seria isso essa pergunta? Para ser puxada, para ser sugada pelo vácuo. E atingir altas velocidades. So his question, if we can make a vacuum, create a vacuum outside the spaceship, and from this vacuum we can be pushed for another place, another planet in a huge velocity. Is that possible to create this vacuum outside the spaceship?
Muito obrigado. Nada. Hello, Mr. Keshe. Mr. Keshe is resting. Are you there, Mr. Keshe? Yes, yes. Oh. And so his question is if we can create a vacuum outside the spaceship for us to be pushed through this vacuum to Initially, in principle, you don't create vacuum. The system is a shielding system where your point of destination is already decided by the central reactor, not the physical side. And this then is on your shoulder responsibility how you want to do it. Então, na verdade, até pode-se fazer essa criação de vácuo, né? Mas na verdade não tem necessidade, porque na verdade, na maneira como nós fazemos, nós decidimos o ponto onde vamos num reator primordial primeiro, que a gente faz, e a gente decide onde vai através desse reator, e tudo depende de onde e como você quer fazer isso. Ah, entendi. Tá ok. Eu agradeço a resposta. Muito agradecido. Obrigado, Dr. Keshe. Thank you very much. Thank you very much. Do you wish to have one more question, Mr. Keshe? Hello, Mr. Keshe. Hello, Mr. Keshe. Are you there? Yes. So you want to have one more question, or? No, I have to go. Okay. Thank you very much, and we'll see you next week. Thank you, Mr. Keshe. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Então, o Sr. Keshe, ele teve que sair, né? Ele agradeceu a oportunidade de estar aqui com a gente e muito obrigado. Então, nós podemos continuar nossas apresentações. Quem tem pergunta, por favor, guarde, né? Ou envia para a gente, que a gente geralmente faz uma lista de perguntas quando o Sr. Keshe aparece para fazer. Hoje não deu tempo, a gente foi pego de surpresa aqui, mas talvez na próxima vocês possam fazer suas perguntas. Podemos continuar, então. A gente vai fazer uma apresentação aqui, continuar falando de animais, na verdade, aqui, né? Que a gente vai apresentar primeiro um pouco do trabalho que está sendo feito com os buscadores de conhecimento aqui no Brasil, com o Copo da Vida, alguns relatos, inclusive um deles de uma buscadora de conhecimento que cuidou de uns micos perto da casa dela, que é bem bonito. Mas antes de a gente fazer isso, eu gostaria de compartilhar um vídeo, né, mostrando um pouco do trabalho, né, que acho que reflete bem o trabalho do buscador de conhecimento, o trabalho do Hudson, né, que ele tem feito, que é um trabalho de vídeo e trabalho de borrifação, né, que é muito bonito, que é para a gente, como se fosse um vídeo introdutório para mostrar um pouco do trabalho dos buscadores de conhecimento aqui no Brasil, que eu acho que o vídeo do Hudson reflete bem isso, esse espírito, na minha opinião. So we are going to continue prepare here for the teachings tonight, and we are going to show presentations of some knowledge seekers here from Brazil, that they are using the cup, and they will have some testimonies to share here with us. And we keep with the animals because we have a very interesting testimony of a knowledge seeker that is helping the monkeys, little monkeys, close to her house, and she's spraying these monkeys. But before we show these testimonies, I would like to share a video that I think brings the spirit of the knowledge seeker here from Brazil. It's a video from Hudson, a knowledge seeker here. It will show this video in the One Nation, One Planet, One Race last Tuesday. And we're going to show this again. So I think this shows the spirit of the knowledge seekers here in Brazil, in this work, this beautiful work that they are doing with the
Cup of Life and with the plasma technology, sharing the knowledge and serving unconditionally their people, everybody, without discriminations. Let me just share this video here. Just 1 second. Bom, obrigado, Hudson, por todo o seu trabalho, esse belo vídeo que você fez para compartilhar com a gente. Que mostra, acho que é bem o espírito, que é o buscador de conhecimento, está compartilhando e está ajudando, né, com o conhecimento que tem nas mãos. Essa responsabilidade, de assumir a responsabilidade pelo conhecimento que recebeu. So, I just want to say thank you very much, Hudson, for this beautiful video that you made and for all the work that you are doing. It's really beautiful. I think that shows beautifully the spirit of knowledge seeker who takes charge and take responsibility of this knowledge once they have in their hands to share with others and to protect your community. It's very beautiful. E como eu disse, a gente vai fazer uma apresentação agora de um caso específico que é da Catarina. Você tá aí, Catarina? Você gostaria de falar? Cadê a Catarina? Tá aqui a Catarina. Seu microfone tá aberto, Catarina. So there's a knowledge seeker now that will talk a little bit about the work that she was doing, and she's doing a huge work here, Catarina. She's teaching a lot of people the Cup of Life. It's a beautiful work that Catarina and Gilmar, her husband, they are doing together. But they have a very nice thing to share here with us. That was what they were doing with the little monkeys close to their house. Catarina, você tá aí, Catarina? Você podendo falar? Seu microfone está aberto, você só tem que clicar no canto esquerdo da sua tela aí para abrir o microfone. Bom, talvez o Gilmar fale. Cadê o Gilmar? O Gilmar eu sei que está aqui também. Gilmar, você está aí, Gilmar? Então, enquanto eles tentam ver o microfone, eu vou compartilhar o vídeo deles aqui. Ah, o Gilmar abriu.
Oi, Gilmar, tá me ouvindo? Alô? Rafael, boa noite, estás me ouvindo? Mas você tem que desligar um dos seus aí no fundo aí. Os microfones no fundo tá dando eco. Esse lado. Olá, Rafael, boa noite. Oi, boa noite, Catarina, tudo bom? Tudo bom. Boa noite a todos. So, Catarina is saying good evening, everybody. E você quer que eu mostre o vídeo antes ou fala você primeiro, depois eu mostro o vídeo. Né? So, Catarina will talk a little bit about the work that she's doing with them. Ou pode ser durante também, né, Rafael? Sim, pode ser, sem problema. Pode falar, fica à vontade, Catarina. Ok. Então, nós estamos fazendo o copo da vida desde o mês de março deste ano, quando nós sabíamos que a pandemia estava vindo para cá. E tivemos várias experiências muito boas, muito positivas com a utilização da água de plasma. So we are doing the Cup of Life since the beginning of the pandemic here, and since March, and we are having a lot of positive experience with the plasma water. Então, nós fizemos, de fato, experiências na questão da nossa saúde, das plantas e dos animais. So we made some experience in our health aspect and in our plants and in our animals too. Então, aí, ter compartilhado este vídeo com todos, a ideia de compartilhar foi no sentido até de levar um refresco, né? De nós termos, de compartilhar o fato de nós termos a visita dos saguis aqui em nossa casa o tempo todo. So the idea to share this video in the group, that was because we have all the visit every day of these little monkeys that we call saguis here in close to our house. Teve nos meses de março, abril, maio e junho, nós tivemos, esteve bastante seco aqui a nossa região. So March, April, and May and June, it was very dry in our area here. Aí nesse período, esses animaizinhos, eles não encontravam mais frutas para sua subsistência na natureza. So in this period, these little animals were not finding any fruits for them to survive in the nature. Então eles praticamente nos pediam, nós percebíamos na manifestação deles que eles estavam pedindo alimento. So we could see then the way they were manifesting themselves to us, they were showing up to us that they were asking for food from us. Então, nós sentimos a necessidade, de fato, apesar de que é dito que não se deveria alimentar animais silvestres, nós sentimos a necessidade de fornecer a eles esse recurso durante esse período. So we felt this necessity to give food to them, because even they recommend us to not feed the animals that are from the forest here, but we felt in our hearts that they were really asking for food, so we felt in our hearts to share some of our food with them. E na sequência, agora já final de inverno, e tem chovido bastante, felizmente, por aqui, eles no momento já encontrariam frutinhas silvestres. So usually in this period, like that it's raining a lot now, they would start to reach some fruits like from the forest here. Porém, nós percebemos que eles tinham um probleminha de pele, eles tinham o pelo bastante raro, estava bem aberto e
Nós aqui não somos médicos, porém deduzimos que podia se tratar de sarna ou escabiose. So we start to notice in these monkeys that they had a lot of problems in their skin and in their hair too. It was something like how to say in English? Scoliosis is like something when you scratch a lot, you become wounded in the skin. So they start to notice this. We are not medical doctors or veterinarians, but we start to see clearly that they were having problems in their skin. E por isso nós continuamos, além de dar o alimento a eles, começamos a aplicar água plasmada todos os dias. Eles fazem uma visita diária e nessa visita, além de dar o alimento físico, já borrifamos neles água de plasma. So in this period, we start to give the plasma water for them. We start to spray the plasma water on them, and we are giving food and spraying the water. And we were doing this every day. Every day they were coming here to eat, and we were spraying at the same time. Então acho que agora eu posso mostrar o primeiro vídeo aqui. Pode ser, Catarina? Ok, pode ser sim. Só um segundo. E você filmou no celular, né? Que pena. Vou compartilhar aqui, vai estar... O pessoal vai ter que virar a cabeça. Será que eu consigo rotacionar o vídeo? Calma aí. So let me try to adjust the video here. Because it was on cell phone, so we have a problem to see the video. Não sei fazer isso aqui rápido. Vai ter que ser assim, felizmente. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. So sorry about the screen. I was not able to share the screen in another way. So se quiser ir falando, Catarina pode. Que eu tiro o som. Está aí, Catarina? Oi, Rafael, sim, estou aqui. Então, eles continuam nos visitando todos os dias e nós temos observado que agora os pelos deles estão bem mais fechadinhos, eles estão bem mais bonitinhos, né? Mais tranquilos e confiantes. So they are coming here to visit us every day, and we start to notice that their skin start to get better after the spraying, and they are being more confident too. Emotionally, we can feel some change in them too. Então, sentimos que eles estão saudáveis. And we feel that they are healthy now. E nós temos muita gratidão por toda essa circunstância de termos conhecido a água de plasma, todo o conhecimento que tem chegado até nós através de Mr. Keshe, tanto nos níveis da fisicalidade quanto nos níveis anímicos da alma. E o intuito de compartilhar esse vídeo foi somente de fato para trazer compartilhar algo de bom com todos. So the idea with this video was just to share something good with everybody. That was very nice because we are very grateful to Mr. Keshe to be able to receive this technology and to share not just in physicality but in the soul level too. So it just was a way to show our gratitude and the beauty of this technology. Acho que tem mais um vídeo aqui, deixa eu compartilhar aqui, que acho que está com a tela reta aqui. Ah, esse aqui tá. So we have one more video here, let me share the monkeys.
Ok, obrigado, Catarina, compartilhando. Gratidão também, Rafael, pela oportunidade. Gratidão a todos, muito boa noite. So Catarina is saying thank you very much for the opportunity, and everybody have a good evening. Ok, nós temos agora quem ia compartilhar o relato, quem ia fazer o relato é a Tânia, não está aqui. Você está vendo a Tânia aí, Dariane? Dariane, seu microfone está aberto, só está um ruído, só não consigo. Consegue me ouvir agora? Agora sim. Desculpe. A Tânia está com problemas para conseguir acessar o Zoom, porque ela teve que reinstalar no celular e tudo mais. Então, ela ainda não está na sala, não é certeza que ela vai entrar, tá bom? Ah, tá bom, obrigado. Uhum. Então, eu vou fazer o seguinte, vou falar um pouco do trabalho da Tânia aqui, né? Se ela puder falar na próxima aula, ela fala com a gente, tudo bem? Pode Ok, avisar para ela. eu vou avisar. Uhum. Obrigado aí. So the Obrigada. other person that's supposed to make the presentation here for us was Tanya. She's doing a beautiful work. She's from the Peruvian community here that they live in São Paulo, Brazil. And they are donating the plasma water in their communities for the people who are in need. So they give the food, and with this, they give the plasma water together. It's very beautiful, the work that they are doing together. She was not able to be with us. She's having some problem in her cell phone and with Zoom there. But we can share some of the pictures that she shared with us, just for all of us to understand a little bit, to see a little bit of the work, beautiful work that she's doing here. Então a gente vai só compartilhar algumas fotos aqui para a gente ver um pouco desse trabalho muito bonito que a Tânia tem feito, né, da comunidade peruana, né, que é, deixa eu achar aqui, que ela pertence à comunidade peruana e está fazendo doação de água de Ganges, né, e para as pessoas carentes da comunidade peruana, principalmente, que eles recebem comida e com isso recebem água de Ganges junto. É um trabalho muito bonito que a Tânia tem feito há bastante tempo já. E deixa eu compartilhar aqui com vocês. So it's a beautiful work that Tanya is doing. As you can see, she's donating all this Gian's water in her community, and she's doing this for months already. This work, it's a beautiful work that she's doing. Unfortunately, she's not here to share with us, but maybe she can come next Friday to talk a little bit about this. Então, infelizmente, ela não está aqui para compartilhar com a gente sobre o trabalho dela, mas ela provavelmente pode estar aqui na sexta-feira que vem para falar um pouco, né? Então aqui vocês podem ver todas as garrafas, né? Todo trabalho bem feito e bem cuidadoso, né, da Tânia aqui, muito bonito. So here you can see the beautiful work of Tanya, that beautiful done, so much care, so much love. It's beautiful what Tanya is doing. Here you can see her team. And the donations that they are giving to people. Então você pode ver o time da Tânia e as doações que estão sendo feitas das pessoas também. So as I can see, like, people receive the plasma water and the box with the materials for them to use and for cleaning and for food for them. Ok. Bom, pena que a Tânia não pôde comparecer, mas vocês puderam ver um pouco do trabalho da Tânia aqui, esse belo trabalho dela. So unfortunately, Tanya was not here to share with us, but you can see a little bit of this beautiful work that Tanya is doing here in Brazil for the Peruvian community here in Brazil. Então vocês podem ver um pouco do trabalho que ela está fazendo para a comunidade peruana aqui no Brasil, a Tânia.
Tânia Tufino. Bom, obrigado, Tânia. Se você ouvir a gravação, fica o nosso agradecimento aqui. Sua alma sabe que a gente está agradecendo você também. So we can continue our teachings here that we have prepared. Então a gente pode continuar nossos ensinamentos aqui. E tinha mais alguém para falar, Dariane? Ou era só a Tânia, né? Isso, por hoje seria só a Tânia. Então tá. So for today was just Tânia and Catarina, and I think before we go to the next part of our teachings, that's the teaching that Alex will give it to us here about the water, against water. Before I go there, I think we can show this video of Hudson again, because it's such a beautiful video, just for us to close this part of our teachings, and then we go to the next part of teachings with Alex. Então eu só gostaria de, para finalizar essa parte de testemunhos, né, que a gente teve aqui, dos buscadores de conhecimento, a gente vai finalizar com o vídeo do Hudson, que eu acho muito bonito esse vídeo do Hudson, mais uma vez. E aí depois a gente vai para a próxima parte da aula, que é a aula que o Alex vai dar para a gente sobre água de gancho. So, let me just share here the video of Hudson once more. Ok, então podemos ir para a próxima parte do nosso ensinamento, que é o Alex vai compartilhar com a gente aqui um pouco sobre o conhecimento da água de gancho. So Alex will share a little bit of knowledge here with us. First of all, thank you very much, Alex, for being with us once again and for your teachings. Good evening. My name is Alexander. I'm from Canada, and good evening to everyone in Brazil. Então, boa noite a todos. Meu nome é Alexander, eu sou do Canadá e boa noite a todos do Brasil. Alex, do you feel comfortable if we announce the teachings that will happen on Wednesday here?
Yes, by all means. Ok. E, bom, antes do Alex começar, eu gostaria de fazer um anúncio aqui, que é uma coisa que é um marco, assim, na história do Brasil, acredito eu, né? Pela primeira vez está tendo essa interação com a Fundação Keshe, né? Durante esses anos todos, a gente estava sempre muito, cada um fazendo seu estudo por conta própria, e ao perceber isso, a gente convidou aqui a comunidade brasileira, o Alex, para fazer ensinamentos para a gente toda quarta-feira, onde ele vai apresentar a tecnologia desde a sua base, né? Ensinamentos básicos, e a gente vai, aos poucos, e aprendendo mais sobre essa base que para muitos aqui está faltando, né? A gente aprendeu tecnologia de uma forma bem dispersa aqui no Brasil, que a gente vê, e é hora de a gente formar isso, com o Alex, que está ajudando a gente nesse processo, e isso formar novos professores aqui no Brasil, para poderem dar as suas aulas, para compartilhar o conhecimento de forma livre, como o Alex está fazendo de forma gratuita para a gente, e assim outros brasileiros também fazerem a mesma coisa, aprendendo nessas aulas que está desde a base, né? O Alex dava aula nos ensinamentos privados da Fundação, e agora está se prontificando de forma bonita com a gente aqui, nessa parceria, Canadá e Brasil, para poder ajudar aos pescadores de conhecimento do Brasil a entenderem mais sobre a tecnologia na sua essência e avançando assim por diante. Toda quarta-feira a gente vai ter às 8 da noite. Por favor, não percam. Dariane, você tem a imagem para compartilhar, se possível? Eu não estou com ela em mãos aqui agora. Você tem aí, Daí? Seu microfone está aberto, mas eu não te ouço. Só vi um... Não te ouço aí. So, as I was saying here, I was announcing that every Wednesday, starting next Wednesday, we will have the teachings about the basics of the plasma technology here for all of us in the Zoom room here in Brazil. And this is not just for Brazil, this is for whole world that will be these teachings. It will be done by Alexander. And I first of all, just want to say thank you very much for being available to teach us, Alexander, and we'll have these teachings here. Alexander will start to teach about the basics of the technology for all of us and going step by step further and further on the technology. So these teachings will happen every Wednesday here at 8 p.m. Brazil time. And I invite all of you to participate. If you speak English, of course you can come. Alex will speak English. I will translate in Portuguese. If you speak Spanish, please talk to me. And I don't know, maybe Liliana's in the background. She can talk to me later. And we were talking with Liliana already. I think she's aware about this, but we can arrange to make the simultaneous translation in Spanish language too. And as we're saying, I think that this teaching is for the whole world. It's not about just Brazil. I think this is something that we are trying to start and to unite everybody and for us, all of us have more this basic about the technology and to go deeper into the teachings together with Alex in this. And the idea is to form more teachers with this. In the same way as Alex is sharing the knowledge with us freely in such a beautiful way, other knowledge seekers will learn, of course, in these teachings and later can teach others and they can come forth. We can open more rooms for them to teach freely to everybody, not just here in Brazil, but in the whole world. The idea to spread this technology for everybody, to teach everybody. Dariana, você conseguiu, Dariana? Consegui. Você pode compartilhar? So we have Dariana is sharing here our announcement that we are making here in Brazil. Então esse é o anúncio que a gente está fazendo aqui no Brasil, né? Essas aulas introdutórias da tecnologia do plasma e suas aplicações nas áreas de agricultura, saúde, meio ambiente, sistemas de energia, produção de materiais. A primeira aula vai ser uma introdução que o Alex vai fazer para a gente, né? Então mais uma vez agradecer muito ao Alex por estar se dispondo para poder estar aqui, para poder ajudar a gente, ensinar a gente. So these are the announcements that we are making here in Brazil community to everyone. And we'll start this Wednesday, these teachings. And once again, just want to say thank you very much, Alex, to be available to teach us and to help us in this process. And we'll have this introduction this first Wednesday about the technology and its application in agriculture, health, environment, and energy system and production of materials. And
then we go step by step through the basics about the technology. So if you would like to say something about this, Alex, please. Thank you. It's a challenge because we have this technology is actually, it's not new, but it's new to most of us. And we can't be teaching the basics all the time. We have to move forward. And when we move forward, then the new students, we lose them because we don't have the basics. So this is the challenge. How do we move forward and how do we make sure we don't leave anybody behind? So this is an effort that you have put together, Rafael, and I'm honored to be part of it. Então, na verdade, esse vai ser um grande desafio para a gente agora, né? Porque, de acordo com os ensinamentos, vão avançando de tal forma, como nós podemos ensinar o básico também, que às vezes fica perdido, não fica tão forte para as pessoas, e ao mesmo tempo que a gente está avançando, está chamando as pessoas e buscando as pessoas para não deixar ninguém para trás desses ensinamentos. Então, essa é a ideia que a gente conseguiu armar. Então, é uma honra estar participando desse processo junto com o time aqui do Brasil. Todo o time armou isso para poder estar fazendo isso para, como o Alex falou, ninguém ficar para trás. Todo mundo está acompanhando os ensinamentos de forma junta e de forma igual. And I also know that Dariana is doing a phenomenal amount of work in the background, and there are two others that I know of, and so it's a team effort. And as you say, this is the start. Então, eu também sei que a Dariane está fazendo um trabalho fantástico no plano de fundo, um trabalho maravilhoso. E também sei mais 2 buscadores de conhecimento que estão, não só esses, mas também tem todo um time por trás. Eu sei que é um trabalho de um time inteiro que está acontecendo no Brasil. So, Rafael, would you like me to get into some little bit heavy teaching? Please, yes, I would like very much. Not too late on the Friday night. Just share the screen back again. Obrigado, Yes. Dariane. Obrigada, thank you, Alex. Thank you, Darian. Oh, Alex, you share your PowerPoint, or you want me to share? It's better you to share, right? May I share? Yeah, sure. Let me just promote you here. Thank you. Hello, I'm back. Hello. Okay, feel free to share your screen, Alex, please. So, Rafael, would you please let me know now how the audio and the video is? Video and audio, very good, both. Yes. Okay, thank you very, very much. As you can see today, that water is a key component. We've had some beautiful demonstrations and presentations today, and in every case, water is very important. Então, como vocês puderam ver hoje, né, nós tivemos várias apresentações muito bonitas e várias coisas muito bem mostradas aqui para a gente. E como vocês veem, a água é um ponto-chave e muito importante nesse processo. I want to mention how the world community looks at Brazil with respect to science, and Brazil is world-renowned as a leader in the education with respect to water and environment. Então, na verdade, eu queria só que vocês tivessem uma ideia do como o mundo vê o Brasil hoje na parte científica, né? E a gente vê como um dos líderes, né, na parte científica e de educação
na parte de água também, um dos principais países. So this is how the world looks at Brazil, and so it's an honor for me to be able to add to that knowledge today. Então é assim como o mundo olha para o Brasil, e para mim é uma honra hoje adicionar a esse conhecimento hoje. Water is something that we all know a lot about, right? We know that it comes as a rain from the sky. Então água é uma coisa que a gente sabe muito bem, né? A água é como a chuva que vem do céu. And we know that it can be fresh water in inland waterways. Nós sabemos que podemos ter água fresca nas águas de ilhas ou de lagos. And we know that it can be seawater in oceans and seas. E nós sabemos que podemos ter água do mar em oceanos e mares também. So interestingly enough, we know that freshwater fish are salty on the inside. Então, interessantemente, né, nós sabemos que a água fresca, né, dos peixes, elas são salgadas dentro delas. But seawater fish are fresh on the inside. Mas a água do mar, né, ela é fresca, vamos dizer assim, é doce, né, no interior. So for fish, this indicates the direction of flow of water osmotically from inside to outside or outside to inside. Então, para o peixe, né, isso indica um direcionamento do fluxo da água de forma osmótica, né, por osmose, vamos dizer assim, de dentro para fora e de fora para dentro. So the question is this some kind of energy transfer? Então, a pergunta é, isso é algum tipo de transferência de energia? And then we also have groundwater, which we make wells and use for drinking water. Então, nós temos também a água do poço, né, que nós usamos para pegar ela e para poder também beber essa água. But overall, we have advanced so far as a human race, but we really don't know much about water. E aí nós avançamos tanto como raça humana, mas ainda assim nós não sabemos tanto sobre a água. And the fact is, we do a great job of polluting it. E o fato é que nós fazemos um grande trabalho de poluir essas águas. This is very important for us when we do the 1 cup of life and the 2nd cup of life. Então isso é muito importante para nós, quando nós fazemos o copo 1 e o copo 2 da vida. And we see that there's a reaction between salty water, and then we make it fresh for drinking. Então nós vamos ter a relação com a água, com o sal, e nós fazemos ela ficar mais doce para poder beber. And how we make the cups of life is a matter of life and death. Como nós fazemos o copo da vida é uma questão de vida ou morte. And so today I want to expand a little bit and talk about water as a gancho. Então hoje eu quero expandir um pouco mais e falar sobre a água como gancho. So when we talk about plasma science, we refer to different kinds of energy state. Então quando nós falamos sobre a ciência do plasma, nos referimos a diferentes tipos de estado de energia. And plasma state is a kind of energy state. E o estado de plasma é um tipo de estado energético. So in descending order of energy strength, então, ao descender a ordem de força de energia, the next energy state is GaN state, which is gas in a nanosolid. O próximo estado de energia é o estado de gás, que é o gás estado nanosólido. And then last week we talked about the nanostate and matter state with a capital M. E na semana passada nós falamos sobre o estado nano e o estado material com M maiúsculo. But in conventional physics, we see tangible and visible physicality. Mas na física convencional nós vemos tangível e na fisicalidade visível também. This is also in a matter state, but we refer to it as lowercase m
matter state. Isso também é no estado material, mas nós referimos a isto a matéria com M minúsculo. So all the states are referred to as plasma states, denoting intangible and invisible energy fields. Então, todos os estados são referentes ao estado de plasma, né, denotando intangível e invisível campos de energia. Plasma states are very high energy states, and there are kinds of plasma states as well. Então, estados de plasma são num alto nível de energia, né, e tem vários tipos de estados de plasma também. So to avoid confusion, we need to add context and we need to add conditions when we discuss plasma. Então, para evitar confusões, né, contexto, nós precisamos adicionar na nossa discussão as condições de plasma. So now we have to go through some changes here when we're looking at water as a GANS. Então, agora nós vamos adicionar aqui, quando olhamos para a água como gancho, tem uma outra maneira de ver isso. So this relationship to our bodies, which is now developing, in the past has been completely discounted. Então, essa relação com nossos corpos, né, no passado era totalmente não considerada. Now, except of course when we're thirsty. Exceto geralmente quando a gente estava com sede, né? So our bodies are important to us, and of course, being of a physical nature, we wish to gain knowledge as to how they operate. Então, nossos corpos são importantes para nós no curso desse ser, né? E nós começamos a adquirir mais conhecimento na maneira como a gente estava operando com o tempo. Yeah, so in plasma science, the impact of our emotional state, mental state, and soul state takes precedence due to the high energy strengths associated. Então, na ciência do plasma, o impacto do nosso estado emocional, estado mental e nosso estado da alma toma precedente, né, devido à força do alto nível de energia que está associada a isso. The primary rule is that higher energy state feeds the lower energy state. A regra primordial, primária, né, é que a energia mais alta, o estado de energia mais alto, alimenta o estado de energia mais baixo. Okay, so this is a big deal because we have a new conclusion here. The conclusion being that non-tangible reality manifests into physical reality. Então, a conclusão de ser aqui é que a realidade não tangível se manifesta como uma realidade física. And this physical reality is what we call a small m matter state. E essa realidade física é o que nós chamamos de estado material com M minúsculo. Okay, so the non-tangible manifests into physical, not the other way around. Então, não tangível se manifesta no físico, não o inverso. Grasping this concept is key. Então, pegar esse conceito é a chave. Yeah, since it is accepted that the water content of our bodies is around 75%. Lembrando que nosso conteúdo de água está em torno de 75%. And the content of our brain is over 80%. E o conteúdo do nosso cérebro está a mais de 80%. So here comes an important point. Então aqui surge um ponto bem importante. The water in our body is in a GANS state. A água no nosso corpo está no estado GANS. The common water that we see around is in a small m matter state. A água comum que nós vemos à nossa volta está no estado material com M minúsculo. So I hate to say this, but the practice of polluting our waterways and polluting our bodies defies logic, and it's really hard to swallow. Portanto, eu odeio dizer isso, mas infelizmente, né, a prática de poluir nossas águas e poluir nossos corpos com essas águas
desafia a lógica e é realmente difícil de engolir. So for some people, the structure of water becomes more complex than what they really want to know. Então, para algumas pessoas, a estrutura da água se torna mais complexa do que elas realmente sabem. But trust me, please, there is a method to the madness, because when we look at the water's structure, special characteristics are revealed. Mas existe uma maneira de se organizar essa loucura toda, porque características específicas são reveladas quando você olha para essa estrutura da água. So in chemistry, the basic formula is H2O. Então, na química, a fórmula básica é o H2O. So that is how the water is made up with molecules. Então, é assim que a água é feita com as moléculas. So there are 2 hydrogen atoms combined with 1 oxygen atom. Então, tem 2 hidrogênios combinados com um átomo de oxigênio. And you know, when you put water in a glass, we see that the boundary between the water and the glass, the water curves. Então, quando você olha o copo, né, a água no copo, você vê que a fronteira, né, entre a água e esse copo, a água faz uma curvatura. Né? So this curvature of the water is called meniscus. Então, essa curvatura da água se chama meniscos. There is an unseen energy exchange that causes the meniscus, and we call that surface tension. Tem uma energia não visível, né, de troca, que causa esse menisco, que nós chamamos de tensão de superfície. And this surface tension causes a droplet of water to be round. Então, essa tensão de superfície causa que a gota de água que cai seja arredondada. So how many times have you dropped a drop of water into a glass and you just see that the water disappears, the drop disappears into the water? Então, quantas vezes você deixou uma gota cair no seu copo e você percebe que a água desaparece no seu copo? But if you have an opportunity to watch that in slow motion photography, you will see that the water droplet will release of itself to the water in the glass layer by layer. Mas se você tiver a oportunidade de ver isso em câmera lenta, né? Isso pode ser visto que essa gota de água foi liberada por si só no copo de água, camada por camada. So the water droplet, being round, will literally fall into the water in the cup and bounce up. Então a gota de água, ela vai cair dentro da água dentro do copo, e literalmente vai fazer esse tremelique, vamos dizer assim. And it'll still be round. E ainda vai ser arredondado. But it will be smaller. Mas vai ser menor. Then it'll drop into the water again and bounce up again. Então vai tocar na água novamente e vai fazer esse tremelique novamente, esse balanceamento. And it'll bounce up and still be round. Ela vai fazer vai balançar, mas vai continuar sendo redondo. But it'll still be smaller. Mas ainda vai ser menor. And this will continue until the drop becomes part of the water. Isso continua até a água se tornar parte da água, até a gota se tornar parte da água. So what I want to say, when you look at this layer by layer by layer, this is a layered structure. It looks like an onion. Então, o que eu quero dizer quando você vê isso camada por camada por camada, isso é uma estrutura de camadas, é como a estrutura da cebola. Okay, so, and then when we think of water, we see it as a structure in air, as a water droplet, but we call this vapor. Então, quando você vê essa água, nós vemos como estrutura do ar, né? Mas como uma gota de água, nós chamamos isso de vapor. And in liquid form, we see the hydrogen wobble in a spring-like fashion called waves. E na forma líquida, nós vemos isso no hidrogênio, né?
que é chamada de como se fosse de ondas, mais comumente chamada de ondas. And this is unique to water. When it freezes, it expands. Isso é único para a água, quando congela, ela expande. This characteristic is why life on this planet is possible. Essa característica é por isso que faz com que a vida nesse planeta seja possível. So just basically, when we look at water, it's made of a molecule, and it's sometimes it's rigid, like we say when it's frozen. Sometimes it's springy when it's in water, and sometimes it's bouncy when it's in the air. Então, como nós conhecemos a água como molécula, né? Na natureza, a água é comumente ela é referida como algo rígido, né? Às vezes como algo mais que balança mais, outras vezes com mais algo que se esparrama mais. So in this picture, we look at the two blue circles and the one red circle, and this is how traditionally water is explained. Então, nessa imagem, nós vemos os dois círculos azuis e o círculo roxo, e assim, basicamente, que a água é explicada. But the circle around the water is unseen. Mas o círculo em volta da água não é visto. This field force that is around the water droplet is also unseen. Essa interação dessa força, desse campo de força, também não é vista. And the interaction of this force field is also unseen. E a interação desses campos de forças também não são visíveis. So GANS in plasma science refers to a gas in a nanosolid. Então, GANS na ciência do plasma referente a gás em estado nanossólido. Right? So GANS is a gas in a nanosolid, and GANS has special field interaction characteristics. Então, GANS é um gás em estado nanossólido e GANS tem campos especiais de interações características. And these characteristics are also seen in water. E essas características também são vistas na água. So water is a liquid in nanosolid, or water is actually a gas. Então, a água é líquida no estado nanossólido, então a água também é um GANS. So this is why we use water a lot, because water in nature is a solvent. Então, por isso nós usamos muito a água, né? Porque a água, na natureza, é um solvente. But our thinking of water has to radically change because we don't really see the whole picture. Acho que a água pode mudar radicalmente porque nós não vemos a figura como um todo. So look at the left picture. So this is the basic structure on the left, where we have two hydrogens and an oxygen. Então, olhe para as duas figuras, né? Na esquerda, nós temos dois hidrogênios e um oxigênio. Né? And when we look at the center picture, we now see that the hydrogen is negative and the oxygen is positive. Então, quando vemos a figura central, nós vemos que o hidrogênio ficou negativo e o oxigênio positivo. And then on the right-hand picture, we see one of the hydrogens being broken away, and what's left behind is a pair with a hydrogen and an oxygen. Então, na figura à sua direita, né, nós vemos que as moléculas se quebraram de água e se tornou um único hidrogênio e um oxigênio também. So the pair there, we call it a hydroxyl, and now it becomes a negative. Então, o par que se torna um hidróxilo e se torna de carga negativa. And the little tiny hydrogen there now becomes positive. E o pequeno hidrogênio lá sozinho carrega agora carga positiva. So on the periodic table of elements, we see that oxygen is 8 times stronger by mass than the hydrogen. Então, na tabela periódica, nós vemos que o oxigênio é 8 vezes maior, mais forte em massa do que o hidrogênio.
But in plasma science, we know that the stronger feeds the weaker. Mas na ciência do plasma nós sabemos que o mais forte alimenta o mais fraco. So now we're looking at the small m matter state of water. Então agora vemos no estado material com M minúsculo da água. And so we say that with the oxygen being 8 times bigger, so there's an 8-to-1 ratio, it's a large difference, but not an order of magnitude. Então nesse estado material nós percebemos que tem uma diferença, né, de 8:1, né, do oxigênio para a massa de hidrogênio, que é uma grande diferença, mas não tão grande em ordem de magnitude. So what we understand from a chemical reaction is that the solvent action of the water is actually hydrogen shearing. Então o que nós entendemos como reação química, né, em função dessa reação química, é que a ação dissolvente da água é referente a na química referente ao compartilhamento de hidrogênio. Yeah, shearing is always a word like people cut the wool from a sheep. We call that shearing a sheep. Então, na verdade, seria esse shearing, né, que eu vou traduzir como compartilhar, na verdade, como se fosse tosquear a ovelha, né, quando você faz But this in the chemistry, the force fields are not seen and therefore discounted. Mas você vê que na química isso não é visto, né? Então ele não é levado em consideração na química atual. Isso. So we see the same thing in health because the blood in the body is going from arteries down to tiny capillaries. Então nós vemos isso no nosso corpo também, que faz desde nossa pele até pequenos capilares também. But when we get down to the smaller water, we call that oxygen shearing. Mas quando fomos para mais a nível de água, nós falamos sobre essa tosa a nível de hidrogênio. So the hydrogen shearing and the oxygen shearing are unseen field forces, and as usual, we just discount that. Então esses campos de forças que não são visíveis, né? Então geralmente a química atual ela simplesmente considera essas forças. But we do know that the pH of water affects the characteristics of the water. Mas nós também sabemos que o pH da água afeta também a característica da água. Okay, so I really have to give you a very brief lesson on the pH scale, just so that we're all on the same page here. Então eu vou ter que realmente dar uma aula pequena, uma aula curta sobre a escala de pH para vocês, para sabermos que estamos todos entendendo a mesma coisa aqui. So the scale goes from 1 to 14. Então a escala vai de 1 para 14. In the new science, we really have to question if 14 is the highest number. E na nova ciência, nós realmente temos que questionar se o 14 é realmente o número mais alto. But we know that regular clean water has a pH of 7, and we call that neutral. E nós sabemos também que na água limpa, né, água que a gente toma, ela tem um pH geralmente de 7 e é considerada uma água neutra. So when it is neutral, that means it's not acidic and it is not alkaline. Então, quando é neutra, significa que ela não é nem ácida, nem alcalina. And we know that the healthy blood serum pH is neutral at 7.46, or we're going to call that slightly alkaline. Nós sabemos que o soro do sangue saudável, né, tem um pH neutro que é de 7,46, né? É um pouco alcalino. So pH refers to potentiation of hydrogen. Então pH se refere ao potencial do hidrogênio. So in physics, this is the difference between potential and kinetic energy. Então na física, essa seria a diferença entre potencial e energia cinética. So potential energy is the center forward getting ready to kick a soccer ball on a penalty shot.
Então, a energia potencial é você, como você dando um exemplo, você está preparado ali para poder bater um pênalti no futebol. And the kinetic energy is the force of the ball going through the goaltender's hands into the net. E a energia cinética é a água, é a bola indo com a força para a rede ou para a mão do goleiro. Just an example anyway, but the pH scale is what we call logarithmic. Isso é só um exemplo, claro, mas aí a escala de pH é o que nós chamamos de um logaritmo. Okay, so what that means is that each number, 1 to 14, each number is 10 times higher than the lower number. Então, significa que cada número tem 10 vezes maior do que o número inferior. But if we start at 14 and go back down, then it becomes 10 times lower than the higher number. Mas se formos para 14 e depois descer, então se torna 10 vezes mais baixo do que o número mais acima. So earlier I said the oxygen to hydrogen is 8 to 1, but a factor of 10 is an order of magnitude. Então, quando eu falei que o oxigênio e o hidrogênio têm diferente de 8 por 1, mas no fator de 10, né, é uma ordem de magnitude isso. Okay, so now in chemistry, we refer to acidity or alkalinity. Então, agora na química, nós referimos a isso a ácido ou alcalino. Acid condition is what they call oxidation. Condição ácida é o que eles chamam de oxidação. And alkaline condition is what they call reduction. E condição alcalina é o que eles chamam de redução. So in both cases, regardless of what you call it, it refers to the tendency of hydrogen to give energy. Então, em ambos os casos, se refere à tendência do hidrogênio de liberar sua energia. So that's why it's pH, potentiation of hydrogen. Então, isso é o que é o pH, é o potencial de hidrogênio. So the interesting thing is that the higher the tendency for hydrogen to give energy, the lower the pH. Então, algo interessante para nós vermos aqui é que quanto mais alta a tendência de liberar energia é magnético e mais baixa a tendência de liberar energia que é gravitacional. So the higher the tendency to release the energy in plasma science is called magnetical. Então, a alta tendência de liberar energia é o que chama na ciência do plasma de magnético. And the lower the tendency to release energy is considered gravitational. Então, a mais baixa energia, que é para se liberar de condição, é considerada gravitacional. Okay, so now let's make the transition. And so we're going to call oxidation magnetical. Então, agora, fazer a transição vamos chamar de oxidação como magnético. And the reduction is gravitational. E a redução é gravitacional. Okay, so now we come to the conclusion and we say that in relationship, the hydrogen is magnetical. Então, vamos chegar na conclusão que, portanto, o hidrogênio é magnético. And oxygen is gravitational. E o oxigênio é gravitacional. And this exchange of energy is done by order of magnitude. E essa troca de energia é feita por ordem de magnitude. The pH scale refers to layers of order of magnitude. A escala do pH se refere a camadas de ordem de magnitude. Okay, so now we can explain the layers of the onion. Então agora podemos explicar as camadas da cebola. We can also explain that the manifestation of the onion in physical form is. Então nós também podemos explicar que a manifestação da cebola na forma física é the balance point is between magnetical and gravitational force fields. O ponto de equilíbrio entre o campo de força magnético e gravitacional. And the same way we can now explain how water is formed. E
E da mesma forma podemos explicar como a água é formada. Okay, so we call it mangrove water. Ok? Então nós chamamos de água magrave. A mangrove is a plasmatic balance point between magnetical and gravitational field forces. Magrave é um equilíbrio um ponto de equilíbrio plasmático entre as forças, campos de forças magnético e gravitacional. So charges are either positive or negative. Então as cargas podem ser positivas e negativas. Charges are energy in motion. Cargas são energias em movimento. The balancing of positive and negative charges is the balance point of a mangrove. O equilíbrio entre o positivo e negativo das cargas positiva e negativa é o ponto de equilíbrio do mangrave. And water as a molecule is a mangrove. E água, como molécula, ela é uma mangrave. As a mangrove water, it is a charge carrier. Com a água mangrave é um carregador, algo que carrega, né? So the tendency to exchange energy is dependent on the environment. Então a tendência de troca de energia é dependente do ambiente. And this energy exchange is unseen. E essa troca de energia não é vista. So the plasma condition of the water is also unseen. Então a condição do plasma da água também não é vista. And no wonder people say, water is just water. E aí você pode imaginar por que as pessoas sempre falam, água é só água. Okay, so now if water is a mangrove, so just a moment, if you can see water as a mangrove, then you can see the unseen. Então, portanto, se você puder ver a água como mangrave, você vai poder ver o que não é visto. Yeah, so now when we're making the cup 1 and cup 2, we have an intermediary step. We call it caustic. Então, quando nós temos o copo 1 e o copo 2, nós temos um estado intermediário ali, que é o que chamamos de cáustica. Yeah, so the first step in plasma production, we said, was the nanostate, right? Então, o primeiro passo na produção do plasma é o estado nano, certo? Como nós falamos. So many of us have taken the copper and we've taken a torch and made the nano coating. Então, muitos de nós pegamos o cobre, né? Colocamos no fogo, né? E fizemos um revestimento. And we have to do it that way because we don't have time. We have to get rid of the virus. We have to make the GANs quick. E nós temos que fazer assim porque nós temos que nos livrar do vírus, né? E tem que ser feito rápido o gancho. But if we want to do a better job and we have a little bit more time, then we take the copper and put it in a solution of sodium hydroxide. Mas se quisermos fazer de uma forma mais bem feita, né? Tivermos mais tempo para fazer isso, você pode fazer isso com uma solução, né, de hidróxido de sódio e fazer um processo que demora um pouquinho mais de tempo. And we may add some potassium hydroxide. E nós podemos até adicionar um pouco do hidróxido de potássio no processo. So this is obviously high pH and precaution should be made against burning your skin, okay? Então essa solução é obviamente de um pH muito alto, né? E a precaução deve ser tomada para você não queimar a sua pele. So what we're saying is that a high alkaline solution is caustic. Então o que é dito é que a solução alta, a alcalina alta é cáustica. So we have a high gravitational condition. Então nós temos uma condição alta gravitacional. As a note, we don't need to do this, but I'm just saying as a note, sometimes we use distilled water to avoid bringing other elements into the process. Só com uma nota isso, né, que a gente às vezes usa água destilada apenas para poder evitar trazer os elementos para o processo.
But the most important component is the water. The water is the medium for the caustic function. Mas o principal componente é a água, né? A água é o mediador para a função cáustica. And so we have an energy exchange. Então tem uma troca de energia. And in the nano-coated copper, then, if we can align the charges in the copper. E na solução também no cobre também, se podemos alinhar, né, as cargas no cobre nano revestido. Okay, well, so what happens when we have a lot of nano coating? We end up with nano gaps. Então o que acontece quando nós temos nano revestimentos, vários nano revestimentos, nós temos lacunas nano. So what we see is that the copper becomes black. Então o que nós vemos é que o cobre se torna preto. But actually, the coating is monatomic. Mas na verdade o revestimento ele é monoatômico. So the quality of the nano coating increases with the thickness. Então a qualidade do nano revestimento aumenta com a espessura. And this thickness will be in thousands of layers. E essa espessura vai ser em milhares de camadas. So then as we align the charges, a gravitational stabilizing occurs. Então quando nós alinhamos as cargas, um estabilizador gravitacional ocorre. This is a diamond-like structure that manifests and hardens the nanocoating. Isso é uma estrutura tipo de diamante, né, que se manifesta e endurece o nano revestimento. So we know that diamonds are pure carbon. Então nós sabemos que os diamantes são puro carbono. The water gives us hydrogen and oxygen. A água nos dá hidrogênio e oxigênio. The magnetical action of the hydrogen gives us carbon. A ação magnética do hidrogênio nos dá o carbono. What happened to the oxygen? O que aconteceu com o oxigênio? So what is not visible is the gap between the nano-monatomic particles and the nano layers. Então o que não é visível é a lacuna entre as partículas nanomonatômicas e as nanocamadas. Okay, so the top diagram then shows a star formation. Então o diagrama acima mostra a formação estelar. The blue circles represent nanoparticles. Os círculos azuis representam as nanopartículas. The red lines connect the gaps. As linhas vermelhas conectam as lacunas. Oxygen sits in the gaps. O oxigênio fica nessas lacunas. This creates a gravitational stabilization of the star formation. Isso cria uma estabilização gravitacional da formação estelar. This creates a plasmatic condition. Isso cria uma condição plasmática. In the bottom picture, you see the purple circle. Na imagem abaixo, você vê o círculo roxo. This purple circle represents a plasmatic condition. Esse círculo roxo representa uma condição plasmática. Here's the point. The energy strength and balance level has jumped an order of magnitude higher. Então aqui está o ponto, né? A força de energia e o nível de equilíbrio pulou para uma ordem de magnitude mais elevada. So now we've created this nano copper, and we decided to put it in our 1 cup and we add salt. Então agora nós criamos esse cobre nano, né? E decidimos colocar no nosso copo, né? E adicionar água com sal. So this second step now is the plasma production in a Gantt state. Então o segundo passo agora é a produção do plasma em estado Gantt. So we take the nano-coated copper
and a non-nano-coated zinc. Então nós pegamos o cobre nano revestido e um zinco não nano revestido. And we put it in a solution of sodium chloride. Colocamos numa solução de cloreto de sódio. This solution is obviously salty, and it is assumed to be an electrolyte. E essa solução, que é claramente salgada, né? Ela é assumidamente uma solução eletrolítica. But we're not doing chemistry here, we're doing plasma science. Mas nós não estamos fazendo química aqui, estamos fazendo ciência do plasma. So now what we have to say is that the environment plays a role and affects the conditions. Então agora o que nós temos para falar é que o ambiente tem um papel e agora afeta as condições também. And what is not seen is how the plasma fields interact. E o que não é visto é como os campos de plasma interagem. So we said that with the nanocoating, we have a high gravitational condition, but now we have a higher magnetical condition as well. Então nós ainda temos uma alta condição gravitacional, né? Mas temos também uma alta condição magnética também. So there's an energy exchange. Então tem uma troca de energia. The gravitational magnetical interaction is what we call a plasmalytic reaction. Então essa interação gravitacional e magnética é o que nós chamamos de ação plasmalítica. And so the residue that you see in the bottom of the one cup is what we call GANs. Então o resíduo que você vê no fundo do seu copo, né, seria o seu GANs, que nós chamamos de GANs. And the energy strength and balance level has jumped another order of magnitude higher. E a força da energia de equilíbrio, o nível de equilíbrio, pulou para uma outra ordem de magnitude, que é ainda maior. Okay, so just let me repeat. So the nano is one order of magnitude, the GANs is another order of magnitude. Então, deixa eu repetir. O nano é uma ordem de magnitude e o GANs é uma outra ordem de magnitude. And the water is the medium for the salt water function. E a água é o meio para a função da água com sal. Okay, so I think now we can understand why the role of the oceans is so important. Então, talvez agora podamos entender o trabalho, o papel por que a água do mar é tão importante. Okay, this is something that is very, very difficult for people to understand. So when we look at the GANs in the water, we see the GANs in motion. Então, isso é algo muito difícil para as pessoas entenderem, mas quando nós vemos o GANs na água, nós vemos o GANs em movimento. So this is not a soccer ball. This is a GANs particle in the container of water. Então, isso não é uma bola de futebol, é uma partícula de GANs contida numa água de GANs. So now, we've made the GANs and we've washed the GANs so that we've washed the salt out of the water, right? So this GANs is here in a cup of fresh water. Então, nós lavamos o GANs, depois tiramos a água com sal. Então, esse GANs está aqui agora com a água fresca, água doce, vamos dizer assim. So you can see on the bottom that some of the GANs has sunk to the bottom. Então, você vê no fundo que algum do GANs foi para o fundo. Okay, so I think we all understand that gravity will attract the GANs to the bottom because the GANs is more dense. Então, acho que todos nós entendemos que a gravidade vai atrair o GANs para o fundo porque o GANs é mais denso. And right, that makes sense. We have GANs in a nanosolid in a liquid. Isso faz sentido. Temos o gás em estado nano e líquido. Okay, but now what I'm going to tell you is that you have to remember that water is like an onion and has layers. Mas nós temos que lembrar agora que a água é como a cebola e tem camadas. So I've drawn these stripes across the glass here, these light blue stripes, as you see, many, many stripes. Então, você está vendo essas
listras azuis aqui que eu fiz. And you know that the GANS is now in a plasmatic state of a higher energy level by an order of magnitude. Então você lembra que os GANs estão no estado plasmático de nível de energia mais elevado em ordem de magnitude. So what you really don't see is how the GANS is traveling through the water. Então o que você realmente não vê é como o GANs viaja pela água. The gravitational magnetical interaction of the GANS with the water involves an energy exchange. Então a interação gravitacional e magnético do GANs com a água envolve uma troca de energia. So as soon as we talk about plasmatic condition of GANs, then we know about giving and taking. Quando falamos das condição plasmática do GANs, nós estamos falando de dar e receber. And the GANS is giving and taking energy as it moves through the water. Então o GANs está dando e recebendo energia quando se move pela água. And the environment, of course, because we're on the Earth here, is a gravitational condition. O ambiente aqui, porque estamos na Terra, claro, é de uma condição gravitacional. Okay, so what I'm going to tell you is that the GANS moves through the water layer by layer. Então o que eu vou falar agora para vocês é que o GAN se move pela água, camada por camada. That means the GANS particle has to release one layer before it can grab another layer to move. Então significa que a partícula de GANs tem que liberar uma camada para depois se atrelar a outra camada para se mover. So look at your cups carefully and you can see that sometimes the GANS goes up and sometimes the GANS goes down. Então olhe para o seu copo e você vai perceber que às vezes o seu GANs vai para cima e às vezes vai para baixo, ele desce. And we call GANS in the plasma science as a tiny sun. Então nós chamamos o GANs na ciência do plasma como um pequeno sol. So as a tiny sun, this will shed some new light on the plasma science. Então como um pequeno sol, isso vai gerar mais luz, né, na ciência do plasma, vai dar mais luz na ciência do plasma. Okay, so now that we've gone through this detailed explanation of everything, let's discuss what we're having here with respect to what we call water affinity. Então agora que tivemos toda essa explicação detalhada sobre esses aspectos, vamos agora para o que nós chamamos de afinidade da água. Water can exchange energy. A água pode mudar, pode trocar energia. Water can give and take. A água pode dar e receber. Plasma energy goes from the higher to the lower. A energia do plasma vai do mais alto para o mais fraco. And plasma energy is looking for a balanced position. A energia do plasma está procurando por um ponto de equilíbrio. GANS gives and takes energy. O GANs dá e recebe energia. And it also exchanges energy in a magnetical energy. Também troca energia numa energia magnética. And it exchanges energy as a gravitational energy. E troca energia como uma energia gravitacional. So now we have a new point of view. Então agora nós temos um novo ponto de vista. GANS affinity. Afinidade de GANs. Yeah, so GANS is highly reactive. O GANs é altamente reativo. And GANS reacts to emission spectra. So that means GANS reacts to energy that is being emitted. Então o GANs reage a emissões e absorção, né? Então ele dá e recebe energia.
but GANS also facilitates the absorption of this energy. O GANS ele também facilita tanto não só o dar, mas a absorção dessa energia. Okay, so here is some affinity of GANS. It's a natural lie detector. Então aqui estão algumas afinidades do GANS. É um detector natural de luz. GANS is a natural love detector. O GANS é um detector natural de amor também. De mentiras, perdão, que eu falei luz antes. Just a correction, my translation. Eu falei bem luz, mas é um detector de mentiras e de amor, perdão. And GANS is a natural communicator. E o GANS também é um comunicador natural. And we already said that GANS is a superconductor at room temperature. Nós falamos também que o GANS é um supercondutor no ambiente, na temperatura natural. Ambiente. Well, there is one more thing that happens in the cup of life, and that's called amino acid. E tem mais uma coisa que aconteceu no copo da vida, que é o que chamamos de aminoácido. You thought it was just a simple cup of life, right? Very, very simple. Você achou que era só um simples copo da vida, muito simples. We know that amino acids are the building blocks of life. Nós sabemos que aminoácidos são os tijolos, né, da vida. So with the water, we brought the hydrogen and oxygen. Então com a água nós trouxemos o hidrogênio e o oxigênio. With the nano coating, we brought the carbon. Com o nanorevestimento nós trouxemos o carbono. And with the GANS production, we created, if you look at little protein film on the top of the GANS water. E com a proteína nós criamos uma camada bem superficial, né, bem fina no topo da água. This protein film at the top of the GANS water is amino acid. Esse filme, né, de proteína que está no topo da água é o que nós chamamos de aminoácido. So this is the nitrogen component, and it literally came from the air. Então esse é o componente de nitrogênio e literalmente veio do ar isso. And it was captured at the surface of the water. E foi capturado na superfície da água. Okay, so now watch what happens. The protein is a byproduct of the water. Então, olha como acontece isso, né? A proteína, ela é um subproduto da água. So in plasma science, there's a giving and a taking. You always create two things. Então, na ciência do plasma tem um dar e receber, você sempre cria duas coisas. So we're saying that in the cup of life there, when we create protein, we also create water. Nós falamos que no copo da vida, quando você cria proteína, também cria água. So what's going on here? What's the business of oxygen then? Okay, so oxygen is gravitational. Então, qual é o ponto do oxigênio aqui, né? O oxigênio, ele é gravitacional. And this is how we, as humans, are linked with amino acid. Então, é assim como nós, humanos, estamos linkados com o aminoácido. So the carbon is the connector of the various plasmatic fields. Então, o carbono é o conector dos vários campos plasmáticos. So what is not seen is the special atomic alignment and realignment of the oxygen. Então, o que não é visto é o alinhamento atômico especial e o realinhamento do oxigênio. The oxygen then allows the nanostate to act as a superconductor in nanostate. Então, o oxigênio então permite que o estado nano haja como um supercondutor em temperatura ambiente. Okay, so now we're looking at plasma water a little bit differently. Então, agora começamos a olhar para água de plasma um pouco mais diferente. So water is GANS state as a plasma water.
Então, a água é um estado de GANs como água de plasma. Plasma water has energy that is higher by order of magnitude. A água de plasma tem energia que é mais elevada em ordem de magnitude. And as the plasma water, it absorbs energy fields. E como água de plasma absorve campos de energia. And as the GANS water, it facilitates energy transmutation. Como água de GANs facilita a transmutação de energia. And I keep reminding that the environmental condition needs to be taken into account. Eu sempre lembro que a condição ambiental deve ser levada em consideração. Okay, here's the technical summary statement. Então aqui está o resumo técnico, o que eu tenho que falar tecnicamente para você. Plasma water facilitates the magnetical, gravitational, plasmatic, environmental balance level. Então a água de plasma facilita o gravitacional e magnético, o equilíbrio ambiental plasmático, os níveis de equilíbrio ambiental plasmático. Okay, so did we say that we're bags of water? Então nós falamos que nós somos sacos de água, né? Yeah, so 75% in our body, 80% in our brain. Então 75% do nosso corpo, 80% do nosso cérebro. And we like drinking the water, right? But it has no way of really actually getting into our body. E nós gostamos de beber a água também, não é? Mas não tem, na verdade, nenhuma maneira de fazer essa água entrar no nosso corpo. So when we inspect the body more carefully, we find that many of the organs within our body are set up in a star formation of some kind. Então, quando nós inspecionamos nosso corpo de uma forma averiguamos melhor nosso corpo, a gente percebe que todos os órgãos estão numa certa formação estelar de vários tipos. And these are all plasmatic formations. Isso são tudo formações plasmáticas. And we can then see that through the amino acid production process, the water within our bodies is created. Nós podemos ver que, através dessa interação plasmática, a água no nosso corpo ela é criada. So we see the water in our saliva. Então, nós vemos a água na nossa saliva. We definitely have water in the lungs. Definitivamente temos água nos pulmões. We definitely have water in our cells. Definitivamente temos água nas nossas células. And some of us know all too well that we have water in our kidneys. E sabemos muito bem que também temos água nos nossos rins, né? Okay, so now we're starting to scratch the surface of the study of GANS water in health. Então agora começamos a arranhar a superfície dos estudos da água de GANs na saúde. And so it was a really, really appropriate and beautiful presentation by Claudia on the veterinary side. Now you understand the effect of the GANS water in health. Então foi uma bela apresentação da veterinária Cláudia, né, que estava mostrando sobre aspectos da saúde da água de GANs. Agora você percebe como isso funciona. And the GANS water also is very, very important in agriculture. E a água de GANs também é muito importante na agricultura. Okay, so we as humans, we call ourselves the horizontal people. Então nós, como humanos, chamamos nós mesmos de pessoas horizontais. And the plants are the vertical people. E as plantas são as pessoas verticais. So we usually water the plants, by wetting the ground, right? Então nós geralmente molhamos as plantas ao molhar o chão, o solo, né? And we pray for rain to, help them grow. E nós rezamos por chuva para poder ajudar elas a crescerem. The stem is very strong and it grows vertically. O
Os galhos são muito fortes e crescem verticalmente. The leaves are spongy and we sometimes see the dewdrops on the edges of the leaves. E as folhas são esponjosas e às vezes vemos as gotas, né, dessas folhas que vão até o ponto das plantas, das folhas. So the plants create Gans water the same way that we do. Então as plantas criam água de gancho da mesma maneira que a gente cria. And they respond to Gans fields the same way that we do. E elas respondem com os campos de gancho da mesma maneira que nós respondemos. So now we're getting into plasmatic field watering, and this becomes a new study of Gans water in agriculture. Então agora entramos no molhar na água, né, no campo plasmático, que se torna um estudo muito vasto no estudo da água de gancho na agricultura. So Gans water in health, Gans water in agriculture, Gans water in environment. Então, água de gancho na saúde, água de gancho na agricultura e água de gancho no ambiente. So what we see as air, water, and land is actually the manifestation of the plasmatic condition. Então, o que nós vemos como água, ar e terra é o que nós vemos de manifestação da condição plasmática. The earth is covered extensively by water, and most of it is seawater. A terra ela é coberta extensivamente por água, né, em maior parte sendo de água do mar. Okay, so what we're going to say is that the earth actually functions on a plasmatic level. Então, nós falamos que a terra, na verdade, funciona no nível plasmático. And we, I've said this many times, are plasmatic beings. E nós somos seres plasmáticos. Pollution actually lowers the energy level. A poluição, na verdade, diminui os níveis de energia. So the collection of the Gans water in our environment becomes another study of our collective souls. Então, o estudo da água de gancho no nosso ambiente se torna um outro vasto estudo nas nossas almas coletivas. So when we talk about dynamic plasma water, which is very, very strong, Então, quando nós falamos sobre água de plasma dinâmica, que é muito, muito forte, this star formation may be seen or maybe not seen. essa formação estelar, talvez vista, talvez não vista, But what we have to understand that water in a Gans state is dynamic. nós temos que entender que a água, em estado gancho, ela é dinâmica. And we have to take into account the unseen forces of our emotion, our minds, and our soul. Temos que levar em consideração as forças não visíveis das nossas emoções, mente e alma. Okay, so there are wicked people that don't understand the plasma science and don't want the plasma science. Então, tem algumas pessoas fracas, na verdade, que não entendem a ciência do plasma e não querem nem entender a ciência do plasma. And the reason they don't want to do that is because the dynamic plasma water carries our intention. E uma das maneiras, um dos motivos de não quererem entender isso é porque a água plasma, dinâmica do plasma, carrega nossa intenção. And whatever you call the creation, whether it's God or love or whatever, the basis is peace. E o que é que você chama de criador, né? Seja Deus, o amor, ou o que for que seja, a base disso, de intenção, é de paz. And without peace, the dynamic plasma will not work. Sem paz, o plasma dinâmico não vai funcionar. And our intention is represented in our emotions, our mental state, and our souls. E nossa intenção está representada no nosso estado mental, nossas emoções e nossa alma. And our intention with these lessons and all the work that Raphael
and the entire team is doing is our intention is to bring peace to this planet. E nossa intenção é que nós todos estamos fazendo, que o Rafael e todo o time por trás está fazendo, é trazer a paz nesse planeta. Thank you everybody for giving me the time to present this. Obrigado a todos por me darem esse tempo para poder apresentar isso para vocês. Thank you very much, Alex. Beautiful presentation. Thank you. Here, Henke Amanteia in the chat room say thank you, excellent. Really nice. Bom, conectando com essa aula fantástica do Alex, que acho que já é uma introdução, né, para o que está por vir, né, para todos vocês da quarta-feira. Vou compartilhar mais uma vez, lembrando da aula que a gente tem na quarta, né, que se inicia com o Alex. Deixa eu compartilhar a tela aqui que a Darena passou. So, connecting with these beautiful teachings of Alex, come here. That was just a little taste of what's coming every Wednesday for all of us. And I'll try to share here with you the announcement here again. Where is this? It's here. Ok. Então, lembrando que isso foi só um gosto, né, do que está por vir, como eu disse, nas aulas de quarta-feira. A gente vai começar essas aulas com o Alex, como vocês podem ver o anúncio, né, na tela de vocês. E vai ser um bom tempo, toda quarta-feira esse básico, que foi para estar sendo passado às sexta-feiras, depois a gente vai passar às quartas-feiras, às 8 da noite. Toda quarta-feira, às 8 da noite, horário de Brasília. Vão ter essas aulas, então todos vocês estão muito convidados para participar dessas aulas. Vai ser em inglês, claro, com Alex e eu traduzindo em português. So, all of you are very welcome to come to these teachings on Wednesday. It will be every Wednesday, 8 p.m. Brazil time, Brasilia time here, capital of Brazil, Brasilia. And all of you are very welcome to come. We post the link in the group on Telegram and of these teachings, and we transmit this on YouTube channel created by the community here, Brazilian community, the YouTube. The name of the YouTube channel is KF Brasil, Tecnologia do Plágio. Então, para você que queira participar, fiquem atentos ao grupo do Telegram, KF Brasil Corona Team. Esse link vai ser postado nos grupos, no grupo, né? No grupo KF Brasil Corona Team, do Zoom. E se você quiser também participar pelo YouTube, vocês podem ver essa aula ao vivo no YouTube pelo canal KF Brasil Tecnologia do Plasma, que é um canal que foi criado pelos buscadores de conhecimento do Brasil. Né? Isso vai ser transmitido ao vivo, esse canal. Vocês podem acompanhar por lá, caso vocês não consigam entrar na sala de Zoom também. Tá ok? So, uma última coisa antes de a gente terminar por hoje, né? Para vocês que chegaram mais tarde hoje na aula, eu peço que vocês assistam o início da aula de hoje, né? Que foi uma informação muito importante que foi passada, um esclarecimento bem importante que foi feito, né, sobre o que está acontecendo no plano de fundo aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo todo. E não só isso, né, é uma mensagem para o que está por vir, que é muito forte, que o Sr. Keshe está trazendo para a gente, de uma forma muito intensa nesse momento. Então, caso vocês não tenham visto o início da aula hoje, recomendo vocês assistirem com atenção, que a mensagem passada foi muito importante para todos vocês, para todos nós. So, I'm just making call attention of people who was not here in the beginning of the teaching. This teaching will be recorded at the YouTube channel of KF Foundation. So please go there and see the beginning of the teaching. That was very important information that was shared, not just about the things that's happening here in Brazil, but the whole world in the background with Mr. Keshe showing in such an advanced way this technology, such a rapid way. These things are coming very strong to keep humanity slave and to not try to block this technology that, in my opinion, there is no way to block anymore.
But this is just my opinion. But that's something I really believe with my heart. And I just call your attention to please see the beginning of these teachings. This was a very important message that was passed to everybody for us to understand what's the background and for us to keep our heart in what's correct and what needs to be done, in the work that needs to be done. Então, para vocês que não viram esse início da aula, né, essa aula fica gravada no canal da Fundação Keshe no YouTube. Por favor, assistam esse início, que é uma mensagem muito importante para todos nós, principalmente para a gente entender o que está acontecendo no plano de fundo e para nos mantermos corretos no que está no nosso coração e o que tem que ser feito. So, first to end the teachings, I will share the beautiful video of Woodson that I shared in the teachings of last Friday. Let me try to share here, all of you again. Então, para terminar nossos ensinamentos, eu vou compartilhar aqui um vídeo que foi feito pelo Woodson, né? Que eu mostrei no ensinamento passado, que é um vídeo muito bonito, né? Que realmente mostra o espírito, acredito eu, da tecnologia da Fundação. Acho que o Woodson conseguiu captar bem com esse vídeo e ficou muito bem feito. So this is a video that is, for me, in my opinion, show a lot of the spirit of the work that the Keshe Foundations bring to the humanity now, and for all of us to feel this. At least I feel this a lot with this video. So let me just share. Bom, então, pessoal, muito obrigado pela presença de hoje, por estarem aqui, mais um ensinamento de língua portuguesa, sexta-feira. E queria agradecer a todos os buscadores de conhecimento que estão fazendo esse trabalho de coração, servindo incondicionalmente, mantendo essa construção, essa nova construção que está acontecendo aqui no Brasil, aos poucos, se construindo, que é baseado no que é correto e no que é o ethos da Fundação Keshe, e vocês todos fazem parte disso. Esse trabalho tão intenso está sendo feito aqui nos grupos, de amor incondicional, de servir incondicionalmente, sem querer nada em troca. É muito bonito isso que está acontecendo. Só queria realmente agradecer de coração cada um de vocês, por estarem juntos nesse processo. Por eu estar junto com vocês, é uma honra realmente estar com vocês nisso. E é um prazer imenso estar com vocês todos. Queria agradecer de coração, muito obrigado. So I just want to say thank you very much for all the knowledge seekers that are doing this hard work here in the group, especially here in Brazil. It's a beautiful work that they heard all of us are doing here. And it's a great honor to be with this group here working together and as a team, building something new I believe that's connected with the ethos of Keshe Foundation, that we little by little we are building here, and we hope that we can expand through the whole world. This just want to say from the bottom of my heart, thank you very much for the beautiful work of the knowledge seeker that are standing solid as a rock here during this time, and more united than ever. It's a beautiful what's being seen here and felt. Thank you very much. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite a todos vocês.
Dariane, você está me ouvindo aí? Você tem que... Acho que... Ah, não, tem que acabar a aula no meu celular. Achei que você que virou anfitriã, perdão. Eu virei anfitrião no meu celular, que de tanto caiu minha conexão no computador. Ok, boa noite, pessoal. So, have a good night, everybody. Thank you very much.